Olá, bom dia. Quinta-feira, 13 de agosto. TVT News, primeira edição, está começando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos até 12h30 com notícia, análise e informação. Abrimos com os principais destaques do dia. Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo, diz ter sido seguido por uma viatura da Polícia Militar do Estado. Secretaria de Segurança determina a apuração do caso. Instituição desmente a suposta pós-graduação de Flávio Bolsonaro. Depois da revelação, o candidato do PL retira a informação falsa do currículo. O governo avança a pauta no Congresso após reunião de Lula com Alcolumbre. E o MDB pressiona o Senado para acelerar a PEC do fim da escala 6x1. Cuba celebra o centenário de Fidel Castro. Cubanos e turistas se reúnem em festa nas ruas. Mas a ilha vive um momento crítico. Vem saber mais com a gente aqui no Primeira Edição hoje. Notícia e análise a partir de agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente e vamos lá? Vamos juntos. Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, relatou ter sido seguido por uma viatura da Polícia Militar ao chegar em casa na noite de terça-feira. As imagens foram divulgadas pelo Estadão. Após a repercussão do caso, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo determinou que a Polícia Militar identifique as equipes que estavam na região e informou que as circunstâncias do episódio serão apuradas. Segundo Haddad, os policiais não fizeram abordagem nem pediram documentos, mas teriam seguido o motorista. Vamos acompanhar. Aconteceu um episódio um pouco desagradável ontem, que eu queria reportar. Eu estava chegando na minha casa depois do evento no Lago São Francisco e o meu carro foi abordado por uma viatura da Polícia Militar. De uma forma um pouco ostensiva, mas rápida. Eu estava chegando na minha casa. Eu entrei em casa e achei um episódio relativamente normal. Acontece, né? De você estar fazendo uma ronda. Mas o meu carro, depois que me deixou em casa, ele foi acompanhado por essa viatura da polícia durante muito tempo. E de uma forma um pouco ostensiva e intimidadora. Eu não sei o que aconteceu, quero crer que possa ter havido alguma confusão. Espero que tenha havido uma confusão. Mas o meu motorista ficou muito assustado pela maneira como isso aconteceu. Então nós estamos levando essas informações para o governo do estado, primeiro para informar do episódio, esperando que ele se esclareça, mas para resguardar a segurança das pessoas que me acompanham, e a minha própria segurança. Situação grave, vamos falar um pouquinho sobre isso. Laura Capiglione, Eduardo Castro, sempre aqui comigo no estúdio pelas manhãs. Bom dia, pessoal. Deixa eu chamar também Miguel Stedley, coordenador do Instituto Tricontinental. Miguel sempre com a gente às quintas pela manhã aqui no Primeira Edição. Bom dia, Miguel, para você também. Vamos lá, quero ouvi-los, porque isso, situação grave relatada por Fernando Haddad e com a Secretaria de Segurança Pública agora investigando o que teria acontecido. Laura, bom dia. Bom dia, eu acho isso bastante grave. Eu acho que a gente tá vendo esse tipo de coisa acontecer, suspeitosa, suspeitíssima e tal, acontecer na sequência do debate em que o Haddad pegou e falou sobre as conexões criminosas da Polícia Militar com o crime organizado. Sim. Isso não é pouca coisa. Vamos lembrar que aqui em São Paulo a gente tem comandante da Polícia Militar envolvido com o PCC. Nós tivemos o assassinato do Gritzbach, aquela cena dramática no aeroporto de Guarulhos. E nós tivemos, eu acho que é bem importante a gente lembrar, aquele suposto atentado que o Tarcísio sofreu durante a campanha eleitoral passada, numa das maiores favelas de São Paulo. Suposto, porque nunca se provou nada e tal, não sei o quê, mas que serviu para complicar o quadro eleitoral. Então, eu acho que é bastante grave isso. Nós sabemos que as polícias militares estão
atravessadas, varejadas, para usar o termo correto, pelo crime organizado, tanto no Rio quanto em São Paulo. Nós sabemos que teve o caso da Marielle Franco, que não foi brincadeira, quer dizer, foi um negócio que meio que o caso da Marielle Franco abriu uma porta da percepção. A gente viu as polícias militares estão envolvidas com o crime. Então eu acho que fez muito bem o Haddad de denunciar, e cabe ao Tarcísio pegar e apurar exemplarmente o que é que aconteceu. Porque não é possível, o Haddad desceu desse carro aí, e depois essa mesma viatura que passou por ele continuou perseguindo o carro do Haddad. Em nome do quê? Por quê? O que aconteceu? Eles têm que se explicar. A gente tem motivos de sobra para desconfiar que nessa eleição, em vista da derrota praticamente dada de barato do Flávio Bolsonaro, que os caras tentem algum tipo de narrativa espetacular para pegar e confundir e instaurar o caos na próxima eleição. Então, eu acho muito grave, e o Tarcísio deve respostas ao eleitor de São Paulo. O Fernando Haddad, inclusive, comenta que ele decidiu publicizar essa história para que episódios como esse não voltem a acontecer. Então, assim, eu vou tornar público o que aconteceu comigo, e agora a gente vai ter uma investigação para dizer os detalhes do que aconteceu nessa noite. Edu, bom dia. Bom dia, gente. Se eles sabiam que era o Fernando Haddad, é gravíssimo. Se eles não sabiam que era o Fernando Haddad, é gravíssimo. A diferença é a audácia. Porque contra uma pessoa pública que pode vir a ser o governador do estado é com um grau de audácia maior do que se fosse com qualquer outro cidadão ou outra cidadã. Mas é assim que é a abordagem da Polícia Militar. Se a Polícia Militar tem alguma dúvida com relação a quem está num carro, ela persegue por 40 minutos? Acho que é grave, gravíssimo, com o Fernando Haddad e sem o Fernando Haddad. Com o Fernando Haddad tem um tipo de implicação, que evidentemente é a audácia de se tentar intimidar um candidato a governador de estado, ou porque ele é candidato a governador, ou porque ele pode ser o governador. Então é audácia de qualquer jeito. Uma ousadia acima de qualquer limite. Agora, se eles não soubessem, ou depois que o Haddad saiu não identificaram que era o Haddad, também é gravíssimo. Porque é assim que o cidadão é tratado pela polícia. Sabe o que é isso? No melhor das hipóteses, alta liberalidade. O policial militar hoje sabe que ele está acima de tudo, porque ele teve um secretário de segurança que até outro dia, que é candidato a senador, que liberava o matar, porque ele gostava de matar. Sim. Então pode tudo. Pode tudo. Eu me lembro da história lá do dia que assinaram o AI-5, né, lá no Palácio dos Laranjeiras do Rio de Janeiro, que para dar uma humanizada na história, o Pedro Aleixo, que era o vice-presidente civil, que foi deixado de lado, colocou dúvida com relação a instaurar uma ditadura daquele jeito. E perguntaram para ele, isso deve ser história, deve ser mentira, mas enfim, perguntaram para ele, mas o senhor está com alguma dúvida de que o presidente Costa e Silva vai saber usar os seus poderes da maneira adequada? E ele respondeu, teoricamente, não, presidente Costa e Silva não, estou preocupado com o guarda da esquina. É mais ou menos a mesma coisa. A ideia é a mesma. O guarda da esquina, quando ele fica absolutamente liberado para fazer quando o chefe dele está liberado para fazer o que ele quer, ele também acha que pode. Então isso aqui é o reflexo da política de segurança pública de São Paulo. É reflexo dos últimos 4 anos que nós estamos vivendo. E só para dar os nomes, Guilherme Derrite era o secretário de Segurança do governo Tarcísio de Freitas e agora candidato ao Senado. Uhum. Então, Guilherme Derrite é o nome citado pelo Edu Castro. Miguel Stedley, quero te ouvir também. Bom dia. Bom dia, Thalita, Laura, Edu. Eu estava justamente pensando, Eduardo, a mesma frase, me ocorreu a mesma coisa, porque se for algo mais elaborado, como a hipótese que a Laura levantou, é grave, né? Mas é igualmente grave quando você tem policiais que têm essa liberdade, e o pior para nós é que as duas opções são críveis. Tanto nós podemos ter uma deliberação proposital de constrangimento, de coerção, etc., como nesse ambiente que vive São Paulo, que o Eduardo lembrou, o policial se sinta, mais que policial, né? O militante da campanha Tarcísio se sinta autorizado a ir coagir o candidato, o opositor, etc., né? E é uma história
que nos permite que a gente possa traçar todas essas hipóteses, porque ela não tem nenhuma justificativa, né? Os policiais veem que é o Fernando Haddad que está saindo, então eles têm conhecimento, mas permanecem seguindo o carro depois de tanto tempo. Por quê? Por que não abordar? Né? Então para o carro, se você tem suspeita. Exato. Né? Quer dizer, cadê? E aí a gente vai chegando a outros pontos, por exemplo, cadê o vídeo da câmera da farda dos policiais? Exatamente. Né? Além do mais, as viaturas, elas não andam aleatoriamente. Eu não entro no carro, Miguel, policial Eduardo, hoje vamos na freguesia, amanhã vamos em Perdizes. São sempre do mesmo bairro. Eles sabem que o ministro da Economia, candidato ao governo do estado, mora aí. Né? Não é o primeiro dia de trabalho desses policiais. Então, a quantidade de hipóteses que a gente pode levantar sobre esse caso obriga o governo do estado, independente de ser uma ação individual ou um altergate, né? Quer dizer, agindo fora da lei, enfim, o governo do estado se pronunciar. Porque independente da condição de candidato a governador, Fernando Haddad é um cidadão do estado de São Paulo. E se o candidato ao governo do estado, se o ex-ministro da Fazenda está submetido a essa situação, imagina o rapaz né, do Capão Bonito, enfim, da periferia. Né? Então, alguém precisa pôr freios à Polícia Militar de São Paulo. A gente já sabe que não será Tarcísio de Freitas. Agora, posso só falar uma coisa? Sim, eu acho que a gente tinha que pegar e descartar liminarmente essa hipótese de que foi sem querer querendo. Não existe isso, entendeu? Até por causa disso que o Miguel falou. São viaturas que percorrem um perímetro de policiamento muito definido. É isso, ninguém vai policiar o outro bairro. Ele conhece a região. Ele sabe que ali tinha câmeras. Ele sabe tudo isso. Quer dizer, os ocupantes dessa viatura. Então, eu acho que não é... Eu acho que a gente tem que pegar e entender que isso aí tem cara, cheiro, toda a aparência de uma ação de intimidação do candidato a governador. Por quê? E aí a gente tem direito de estabelecer, de fazer algumas ilações. Uma das principais ilações que eu faria seria exatamente essa questão de ele ter apontado claramente a infiltração que a Polícia Militar está sofrendo agora por membros do PCC. Isso não é pouca coisa. E olha, isso está fartamente demonstrado. No assassinato do Gritzbach tem um monte de policial militar envolvido e que foram a julgamento, outro dia cancelaram o julgamento porque houve uma bagunça. Enfim, a gente sabe que isso está acontecendo. O comandante da Polícia Militar, então não tem sem querer nessa história, entendeu? Agora, quando a gente vive uma situação de descontrole das polícias militares, nós podemos esperar violência. Então eu acho que a gente tem que pegar e falar claramente, olha, isso tem que ser apurado. O Tarcísio de Freitas, eu acho que o Miguel falou uma coisa muito importante. Esse negócio das câmeras de segurança. Pô, cadê as câmeras? Por que não estava acionado? Por que não se ouve a conversa que os policiais pegaram e travaram para pegar e falar, olha, vamos pegar aquele carro ali. Cara, é muito suspeito, não é sem querer, é óbvio para mim que ali tem intenção e tem objetivo. O objetivo é pegar e constranger o Haddad e pegar e maneirar nas críticas à Polícia Militar. A meu ver, é claro isso. De um jeito, de outro, seja porque for agora, às 11 horas da manhã, deveria estar sentado numa mesa no Palácio dos Bandeirantes, o governador do estado, o secretário de Segurança e o comandante da Polícia Militar. É lógico. O ministro de Estado foi candidato a governador, foi prefeito de São Paulo, ele levanta algo que até o momento tem que ser chamado de suspeita, e vocês não vão se defender? Agora, eu não duvido nada que a resposta que vai vir do comandante da Polícia Militar será a seguinte: nós identificamos que era um carro que transportava o candidato ao governo do estado e ministro do governo federal, Fernando Haddad, e por conta disso fizemos uma escolta do carro e o seguimos. Eu não tenho dúvidas disso. Essa vai ser a resposta. A primeira resposta foi: faremos uma investigação profunda. Sim. E abriremos um inquérito, uma investigação. Mas seja o que for, tem que dar a cara, né? Sim. Tem que dar cara. Aí isso chama o ônus de ser servidor público nesse patamar.
Tem que apresentar uma resposta e rápido. Porque senão, se não for rápido, vocês me dão o direito de achar que vocês estão armando alguma coisa. O chato é que depois do Haddad, se for a hipótese da escolta, Sim. o Haddad desceu. Então, não tinha mais por que manter a escolta. No entanto, a mesma viatura que passou seguiu acompanhando o carro do Haddad, depois que o Haddad já tinha 40 descido. minutos. 40 minutos, gente. Peraí, calma aí, que nós não somos idiota, entendeu? E eu acho que o Tarcísio está instado mesmo, convocado a responder de uma maneira célere a isso que aconteceu. Perfeitos. A gente fica guardando, então, essa pronta resposta do governo do estado de São Paulo em relação a esse episódio. Que muito provavelmente não virá ou vai demorar um pouquinho aí. Vamos seguir com a nossa pauta. Olha, Flávio Bolsonaro publicou diplomas nas redes sociais para tentar comprovar a formação acadêmica. A publicação acontece após o senador ser desmentido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre ter cursado uma pós-graduação em Ciências Sociais na instituição. Páginas oficiais do parlamentar no Senado, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e em biografias de campanha atribuíam a ele o curso, que ele nunca realizou. Depois da revelação, a campanha atribuiu a informação a um erro ou equívoco e disse ter pedido a correção dos registros. O que fica... mas tem essa parte aqui, calma aí. Nas redes já listaram todos os bolsonaristas que foram desmentidos em relação à formação acadêmica. Vamos dar uma olhada juntos aqui, olha. Damares, não sei se vocês lembram, eu lembro de todos esses casos também. Damares disse que fez mestrado em Educação e Direito e quando foi confrontada falou que era um mestrado espiritual / religioso. Isso é bom. Decotelli, muito bom, né? Espiritual / religioso. Não é qualquer um que faz esse mestrado. Não. Decotelli nem assumiu como ministro do MEC porque mentiu que tinha doutorado. Isso, quando apareceu após a indicação dele, a indicação caiu e ele não assumiu. Ricardo Salles, dezenas de erros no currículo, incluindo um doutorado em Yale e a autoria de livros que ele nunca escreveu. Velés Rodrigues, autoria de livros que ele nunca escreveu. Cássio Nunes Marques diz que fez pós-graduação na Espanha, mas era só um curso de curta duração que ele fez como ouvinte. Weintraub, Bolsonaro disse que ele tinha doutorado, mas não era verdade. E agora o Flávio dizendo que tem uma especialização em políticas públicas sem nunca ter pisado na UFRJ. Tá aí. É isso, eu acho que a mensagem que fica, que tem todo mundo dito isso nas redes, é: se mentiu agora, vai continuar mentindo. São vários os episódios de mentira de Flávio Bolsonaro. Ele foi questionado sobre o dinheiro recebido pelo Dark Horse. Ele falou: não, imagina, nunca ouvi falar. E depois veio a verdade, vieram os fatos. Agora essa pós-graduação. Então são vários os fatos que levam ele a essa pecha de mentiroso. Miguel Stedley. Thalita, eu tive uma sensação horrível agora, porque você me lembrou todas as pessoas que nós tivemos que aguentar por 4 anos. E poderia ser pior, porque eu fiquei pensando, acho que tem coisa do Mário Frias, do secretário de Cultura, quer dizer, e que também revela, assim, para nossa tristeza como agora, quer dizer, na mão de que gente o Estado brasileiro esteve durante 4 anos e na mão de que pessoas, algumas outras pessoas, esperam entregar o Estado brasileiro nos próximos 4 anos, né? Quer dizer, é um golpe de escroque, é coisa de gente pequena que acha que não vai ter checagem, que não vai ter... E que, de novo, né, já nós começamos o dia falando das coisas que não se sustentam, né? Eu estava pensando, Thalita, voltando ao assunto anterior, se fosse mesmo uma ronda, uma escolta, de novo, como é algo padrão, se sabe, seria a primeira coisa que ele diria, e não que está sendo investigado, né? Então, se essa resposta vier, a gente já sabe que ela vem pré-fabricada, né? E no caso do Flávio, enfim, de todos esses, quer dizer, uma total irresponsabilidade, um descaso, na verdade, com o eleitor, com o jornalista, com o público, quer dizer, posso colocar qualquer coisa e não se sustenta de novo, porque, como você lembrou, já circulava nos sites, nos padrões e possivelmente deve estar até no perfil do Flávio Bolsonaro na Câmara, aliás, no Senado, né, como parte da biografia oficial. Quer dizer, vem repetindo essa mentira há muito tempo, né, e agora alguém resolveu investigar e desmentir, etc., né? Então, é bastante
assustador e também muito revelador de quem é que está por conta desse projeto, que se coloca aí como oposição e com pretensões de voltar ao governo brasileiro, que esperamos que isso não aconteça, né? É que virou meio de praxe, né, investigar currículo de bolsonarista, porque sempre é possível pegar algo aí. Flávio Bolsonaro é isso, mentiu a vida toda, não esperava que agora candidato fossem realmente ir atrás dessas formações todas, Laura? Não, eu queria dizer que isso aí quando eu penso no presidente Lula, que é um cara que tem orgulho de dizer, olha, eu só fiz o curso primário, depois eu fui fazer escola técnica, eu fui fazer o Senai e tal, não sei o quê. E, no entanto, ele ganhou um monte de título de doutor honoris causa espalhado pelo... Quer dizer, o Lula é um cara que ele fala de outro ponto de vista. Ele fala do ponto de vista de uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar. Ele não teve. Ele passou fome, ele sofreu, ele trabalhou como engraxate na tenra infância e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim ele estudou e tal, não sei o quê, e se tornou esse homem, esse grande estadista que ele é hoje. Porque, de fato, o título diz muito pouco. Tem muito bandido com altos títulos. Mas é que esse cara aí, esse Flávio Bolsonaro, ele não aprendeu nada. Esse que é o problema, né? Ele não aprendeu nada, ele aprendeu só a mentir. E eu quero saber, mais do que saber sobre isso, sobre os diplomas do Flávio Bolsonaro, que ele não tem, eu quero saber, cadê o dinheiro do Dark Horse? Cadê ele? Ele falou que ia soltar a explicação o caminho do dinheiro. Eu acho que isso é que o povo brasileiro quer saber. Não quer saber sobre os títulos dele, só serve para essa gente que se acha muito cheirosa, muito elite, essa elite branca, que na verdade é essa classe mediazinha branca, mesquinha, que pega e fala, o Lula é analfabeto, nós é que sabemos. Então por isso que ele mente. Ele mente porque essa gente valoriza esse tipo de coisa, um diploma, um canudo, um quadro na parede. Eu não quero saber do quadro na parede do Flávio Bolsonaro, eu quero saber cadê o dinheiro do Dark Horse? Cadê o dinheiro? Foi para pegar e financiar o teu irmão lá nos Estados Unidos para ele conseguir o green card? Eu acho que é isso que é importante, porque eu acho que quando a gente confronta a trajetória do Flávio com a trajetória do Lula, nós sabemos o que é que importa mesmo. O que importa não é o diploma, não é o quadro na parede, eles podem se enganar, mas a gente não se engana. Para a gente o que importa é a justiça, é o aprendizado com as pessoas mais pobres, é isso que importa, né? Tem uma frase que eu gosto do Barão de Tararé, que é a do nosso instituto, que o Miro preside. Ele era médico, né, e jornalista e tal. Ele dizia assim, diploma não encurta a orelha de ninguém. Isso é uma verdade incontestável. Diploma não encurta a orelha de ninguém. Agora, a direita tem um fetiche sensacional com a ideia de escolaridade. Despreza. Agora tem todos os influencers dizendo, esse negócio de estudar, né? Você tem que trabalhar, tem que ganhar o dinheiro. Estudar é só perder tempo. Mas na hora de botar no currículo, na hora de montar o currículo, vai lá e enche de mentira. Né? E você tem também outra parte dessa direita que a Laura escreveu, que gosta de olhar de cima para baixo, dizendo assim, olha os burros lá, olha os ignorantes, olha os mortadela. Sendo que se você pegar o currículo de vários desses mortadela que chegaram ou que não chegaram por voto ou por mérito, você vê lá que o currículo dá a volta no quarteirão. Então, é um fetiche que esses caras têm com o conhecimento. Eles odeiam o conhecimento à medida em que não conseguem tê-lo. E desprezam o conhecimento de quem consegue tê-lo, apesar das dificuldades ou apesar das circunstâncias. Então, a partir do ponto de vista inicial, que não é o diploma que faz o sujeito, mas o diploma abre portas para o sujeito e abre possibilidades para o sujeito normal. Aquele que é fora do normal, ele chega com diploma, sem diploma, de qualquer jeito, o cara é extraordinário. Agora, para os seres humanos normais, faz muita diferença, inclusive para aqueles que têm a orelha um pouco mais comprida. Eu vou recuperar a data disso que a Laura comentou. Olha, em 19 de maio, Flávio Bolsonaro disse que prestaria contas sobre a produtora
e o projeto de Dark Horse em 30 dias. Em 19 de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, Estamos chegando pelo no menos 19 de 2 meses, agosto, né? Pelo hein? menos três meses, exatamente. Sem prestação de contas, e ele deu uma entrevista agora no dia 11 de agosto, em que ele foi questionado sobre o filme Dark Horse e a produtora, e ele disse: eu não devo explicações para ninguém. Quero saber e do ele usou Lulinha. essa frase: eu não devo, você prometeu explicações. Eu não devo, não existe. Você deve sim. Em 30 dias, passaram quase 3 meses, não há qualquer explicação. Então, é mais uma das mentiras de Flávio Bolsonaro. O Miguel já falou sobre esse assunto, né? Você quer complementar, Miguel? Podemos rodar. Eu comecei com você, né? É isso. Vou rodar a pauta. Olha só. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a liberação das visitas do candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, ao pai. O parecer enviado ao STF defende a manutenção do impedimento aplicado pelo ministro Alexandre de Moraes. A proibição de 90 dias foi determinada após Flávio ler nas redes sociais uma carta escrita por Jair Bolsonaro. Para o Supremo, houve descumprimento da medida cautelar que impede o ex-presidente de usar as redes sociais, mesmo por intermédio de terceiros. O procurador-geral Paulo Gonet afirmou que os vínculos familiares não eliminam o dever de cumprir as determinações judiciais. A PGR também ressaltou que o fato de Flávio ser advogado do pai não o isenta de seguir as regras da pena. Então é isso, a gente tem manifestação da PGR, logo mais a gente deve ter decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a manutenção dessa proibição de visitas de Flávio Bolsonaro a Jair Bolsonaro, que vai ser usado o quê? Mais uma vez para Flávio Bolsonaro se vitimizar e usar toda essa narrativa em prol da sua campanha. É isso que a gente vai assistir, Laura. Gente, o Flávio Bolsonaro é um desastre, né? É um desastre. Daqui a pouco ele vai chorar, porque não só ele faz essa cena, mostra coisa e fala que ele está sendo impedido, mas ele chora, né? Quer dizer, é o candidato chorão, né? É impressionante. Se a gente pegar e pensar que o cara quer ser presidente da República, a gente já viu o Lula chorando em determinados momentos, mas nunca, em campanha eleitoral, a gente vê o Lula pegando, falando da mãe dele, ele se emociona sempre. Mas é isso, é aí que fica. Ele não usa isso para chantagear ninguém, para pegar e falar: olha, a minha mãe isso, então eu preciso fazer aquilo. O que esse cara faz? Ele chora para pegar e poder falar com o pai. Ele chora para chantagear o STF, para que o STF permita que ele vá visitar o pai. Enfim, o cara é um desastre, né? É uma tragédia, eu acho até é uma redundância. A gente fica o tempo inteiro falando dessa fragilidade, né? Mas é importante a gente não se enganar, né? Porque essa gente é frágil até essa hora. Põe ele no poder para ver o que vai acontecer. Põe ele no poder para ver o que ele vai fazer com a UFRJ, que ele disse que fez a pós-graduação lá. Põe ele no poder para ver que a UFRJ não vai ter dinheiro para pagar as contas. É isso, né? Quer dizer, ele chora agora para poder depois destruir tudo, como o pai dele fez, inclusive 700 mil pessoas no Brasil. Aliás, o último choro Eu nunca dele vi o pai dele chorando por um dos mortos da Covid. Não. Nunca vi. Quer dizer, um choro seletivo, né? Só a minha familhinha, Oh, que saco de gente, viu? A última vez que ele chorou foi ao lado de Eduardo Cunha, agora no final de semana, inclusive, né? No culto religioso. Pois é, ele chora o tempo todo. Eu gosto de comparar, porque eles falam disso. Então vamos comparar. Quando o presidente Lula esteve injustamente preso e quando o Bolsonaro está justamente preso. O presidente Lula cumpriu pena no lugar determinado pela justiça. Cumpriu pena não, porque nem era pena, mas ele ficou preso em segunda instância. Uma decisão que a gente viu como foi, mas vai que era de verdade aquela prisão. Ele ficou lá, 580 dias. Ele não tentou fugir, não tentou, primeiro, antes de ser preso, ele não foi para a embaixada, para fugir, para a embaixada da Hungria. Depois de ser preso, ele não ficou chorando para sair, dizendo que estava doentinho. Ah, meu Deus, soluço. Não saiu para botar tornozeleira eletrônica. E se de tornozeleira eletrônica, que ele disse que ele não era pombo correio para andar com aquilo no pé e não iria vender, trocar a honestidade dele por poder ficar dentro de casa. O outro não só fez questão, como quando estava dentro de casa ainda tocou fogo na tornozeleira. E ainda para terminar estava com 10 armas em casa. Então
Então, só para ficar nisso, preso com bom comportamento recebe um tipo de atenção da justiça. Preso com mau comportamento fica em cana. E ele não fica em cana, hein? Ele não fica em cana porque fica em casa. Então vamos parar de chorar. Direitos humanos para humanos direitos. Não é assim que vocês falam? Não é assim que os caras dizem? Ora, pá, conversa de... Vou parar por aqui. Miguel, fecha com você. Olha, apesar de ser uma medida relativamente simples, não tem muito que a gente discutir, né? Quer dizer, é até absurdo que o Flávio tenha questionado, né? Isso tudo por conta da visita do Dia dos Pais, etc. Mas politicamente ela é importantíssima. Por quê? A estratégia da candidatura do Flávio é que ele sempre fosse o candidato fantoche. Ele não é um candidato de verdade, né? Todo mundo sabe que ele é o bonequinho, por trás tem o Jair, tem o Trump, enfim, toda essa, enfim, né, quem eles representam de fato. Então havia uma expectativa do bolsonarismo, do PL, etc., que de alguma forma o Jair seria atuante na candidatura do Flávio, até porque ele precisa disso, né? Os votos são do Jair Bolsonaro, não são do Flávio, pelo contrário, né? O Flávio até tem uma parte de dificuldade, tem muito mérito em conseguir a transferência de votos, mas tem dificuldade. A gente já falou sobre evangélicos, sobre mulheres bolsonaristas, etc., né? Então, o ideal para a candidatura do Flávio é que o Jair participasse durante todo o tempo. E para isso eles trabalharam para prisão humanitária, para prisão domiciliar, para que de alguma forma o Bolsonaro aparecesse da janela, mandassem bilhetes, etc. Só que eles queimaram a largada. E eles exageraram nas tentativas de afronta, né? Não só as mais absurdas, como destruir a tornozeleira, etc., né? Mas a gente viu ali nas imagens a ridícula carta ao povo brasileiro, que não era para ser revelada, né? É para todo o Brasil, mas por favor não conte para ninguém. Então, todas essas AIA fake, né, que a gente não voltou, tá ali mofando esse debate no STF, Cássio Nunes, com André Mendonça, enfim. Então, e tem um outro problema que desde que o Jair Bolsonaro se apossou do PL, ele estabeleceu condições ao Valdemar da Costa Neto que impõem uma série de centralidades, que a palavra final é dele ou é da família. E aí eles não conseguem acessar essas decisões por conta do conjunto da obra que o Bolsonaro construiu nesse processo de prisão, né? Então também tem uma certa acefalia na campanha do Flávio, que essa medida acaba também fortalecendo, né? Impedindo que se quebre. A única coisa era meio, você vai ser o candidato virtual, mas é o seu pai quem vai dar as linhas, né? E agora não se escuta, felizmente, até porque também não teria nada para dizer, o que o Jair Bolsonaro gostaria de falar pela boca do filho, né? E aí sobra o Flávio como ele é, né? Uma parte, o operador dos esquemas da família, o que é um problema, né? E aí Dark Horse, outras coisas. E a outra coisa, o senador medíocre do Rio de Janeiro que frauda currículo para fingir que é maior do que é, né? Então, nessa solidão, o Flávio se expõe ao ser o que ele é. Aliás, sobre essa discussão da inteligência artificial e uso de IA na campanha, o TSE se reúne agora de manhã para fazer um debate sobre os limites do uso de inteligência artificial, para ter um entendimento para quando essa ação for julgada. Então, eles estão reunidos agora essa manhã para ter essa conversa toda. Está ao vivo, exatamente. Uhum. Dias Toffoli agora falando, e mais Cássio Nunes Marques, que comanda aí o TSE e deve presidir a sessão, então, que vai debater esse assunto. Nunes Marques vai avaliar, inclusive, levar essa ação do julgamento para a próxima semana. Então, o vídeo de Jair Bolsonaro, usado pela campanha de Flávio Bolsonaro naquela convenção do PL, pode ser julgado na próxima semana. Hoje é uma reunião para um entendimento em relação aos limites do uso de IA. Tá retardado o TSE, né? Tá difícil, né? Quer dizer, tem uma norma do TSE. Exato. Olha, precisamos ainda debater. Peraí, gente, calma aí. Vai julgar e ponto. Tem que pegar e julgar, existe uma determinação, não pode, é uma coisa básica.
Agora, eu discordo um pouco do Stedley, né? Quer dizer, discordo não, eu sempre concordo com o Stedley, mas eu só queria complementar. Quer dizer, no âmbito interno, é claro que o Flávio Bolsonaro é a expressão do nada, né? Ele é ridículo. Vamos falar a real, né? Quer dizer, só um Brasil ridículo, uma ala ridícula do Brasil, pode levar a sério um cara desse, porque isso não é um candidato da direita, isso é um boneco de papel, de papelão e tal. Mas ele tem cabeça essa candidatura, né? E a cabeça dela não está no Brasil. A cabeça dela é o Donald Trump. Então eu acho que a gente sempre tem, quando a gente começar a pegar e falar o Bolsonaro é um ridículo, a gente tem que sempre lembrar o ridículo, mas tem um paizão protetor ali, que não é o Bolsonaro que está preso, né? É o Donald Trump, que vai fazer tudo o que for possível e impossível, tudo que for necessário, lícito e ilícito, tudo que for chantagem, possível e impossível, para eleger esse cara. Então, eu acho que a gente tem que pegar, quando a gente ficar com vontade de menosprezar o Flávio Bolsonaro, vamos lembrar que ele tá com o valentão da turma do lado dele, que vai espancar quem quer que seja que se poste na frente dele, como já fez em todos os lugares do mundo, está fazendo em todos os lugares do mundo. Vocês viram o que está acontecendo com o Renan Santos e com o Sérgio Moro? Eles fizeram o registro da candidatura, mas não entregaram plano de governo. Afronta a legislação. E agora o que está fazendo a Justiça Eleitoral? Está pedindo o plano de governo. E não faz. Plano de governo é o que você vai fazer como governante. Então, quando você se inscreve, você tem que apresentar. Ao invés de. Não pode ser candidato. Quer essa candidatura? Não, nós vamos discutir para ver o que vai acontecer. Nós vamos pedir de novo para ver se eles entregam o plano de governo. Renan Santos e Sérgio Moro. E, assim, a lei está aí, mas vamos ver se a gente discute primeiro para ver se quebra o galho desses caras. Vamos dar uma ajudinha, né? Vamos dar mais uma ajudinha. Outra chance, aquela piada que tinha. Hoje, aliás, parece que o Flávio Bolsonaro lança, né, o plano de governo dele. Enfim, porque não lançou antes, porque ia ser muito criticado, né? Mas está chegando nesse prazo legal para que ele tenha que apresentar, e daí vai apresentar plano de governo. Vamos lá, vamos falar sobre Congresso agora. O governo começa a colher respostas após a reunião do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Congresso Nacional aprovou, em votação rápida, o projeto de lei que reduz impostos federais sobre os combustíveis para conter os impactos da guerra no Oriente Médio. A medida segue agora para a sanção do presidente Lula. Aprovada na Câmara e no Senado, a proposta desonera diesel, gasolina, etanol e querosene de aviação, diante da crise provocada pelo conflito no Golfo Pérsico. A perda de arrecadação será compensada pelo aumento dos royalties do próprio petróleo. O texto foi ampliado para proteger a transição energética e o agronegócio, garantindo incentivos ao etanol, créditos para fertilizantes e incentivos à pesquisa de minerais críticos. Vamos lá, Miguel, é resultado de fato dessa conversa entre Lula e Alcolumbre? Qual é o clima que rola agora nesses bastidores do poder legislativo e executivo? Thalita, por coincidência, eu estava em Brasília nessa semana, fui lá visitar o jardineiro da Alvorada, levar um abraço do Eduardo para ele, mas tive a oportunidade... Falou com a Ema, não? Falou com a Ema. Eu não tô nesse ponto ainda. De sair distribuindo cloroquina para Ema. Pois é grave. Mas, brincadeiras à parte, eu aproveitei para conversar com algumas pessoas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e 3 coisas apareceram nas muitas conversas que eu tive por lá. Uma é uma preocupação da parte do governo, da campanha petista, etc., com o tema do INSS, porque sentindo aquela ação orquestrada que a gente teve nas semanas anteriores, uma sensação, em especial de quem passa pelo Congresso, de que outros ataques daquele tipo podem vir tentando sempre carimbar, né, o escândalo do INSS no governo Lula, quando poucas pessoas se lembram, mas foi o ex-ministro do governo Bolsonaro que está indiciado pelo inquérito que já terminou da Polícia Federal. Então, pouco se fala disso, mas um certo temor de que volte o tema do INSS como munição contra o governo. Segundo,
também uma falta de confiança na candidatura Flávio, aí por conta sempre do Banco Master, do tipo, quem acha que o Dark Horse era o único áudio que se tinha sobre as relações, etc., ouvi vários comentários no sentido, há áudios piores, há situações piores, de novo, lembrando sempre, o Flávio é o operador da família Bolsonaro, e tem tem mais coisa em relação ao escândalo do Master que pode aparecer, e, portanto, pouca confiança de que essa candidatura sobreviva com força, digamos, ainda que ninguém está imaginando uma vitória no primeiro turno ou algo assim. E aí, por fim, de fato, não se fala em outra coisa senão o armistício entre o Davi Alcolumbre e o Poder Executivo, né? Sem grandes expectativas, por conta, continua um certo clima, mas, digamos assim, degelando após aquela conversa que aconteceu na casa do Alexandre de Moraes, enfim, e muito motivado, inclusive, por aquilo que eu mencionei na semana passada, de que o Centrão sinaliza que pode concorrer com a Tereza Cristina, com o Arthur Lira, o próprio bolsonarismo mais raiz teria a ideia de lançar o senador Rogério, né, que é alguém muito ligado ao centro, que o Alcolumbre hoje não seria o candidato do Centrão e, ao mesmo tempo, a situação não tem um candidato, etc. E o Alcolumbre colocou com todas as letras, né? Vamos nos ajudar aí. Óbvio que é muito cedo para pensar sobre isso, mas ele baixou a guarda e o governo também precisa estabelecer esse foco. Então, nas conversas, a pauta é mais extensa das coisas em que eles chegaram a acordos, inclusive questões relacionadas ao Amapá, que não nos interessa aqui, mas em relação ao Congresso. Então, algumas pautas do governo avançaram, essas que a gente viu também, porque, claro, tem uma pressão do agronegócio muito forte em relação ao esforço concentrado. Agora, de positivo, a possibilidade de que no esforço de setembro a PEC da segurança pública possa ser votada. A 6x1 mantém a irredutibilidade do Davi Alcolumbre de fazer essa votação antes das eleições. Até porque essa é a carta que ele tem para continuar sendo, digamos, entre aspas, útil ao governo. Então, se ele entrega a 6x1, né, o governo não tem por que ficar nessa negociação com o Alcolumbre, etc. Né? Mas a possibilidade da PEC já é uma sinalização. E também não se falou, dentro dos assuntos proibidos, Jorge Messias, STF, quando é que o governo reapresentaria a candidatura do Jorge Messias. Então está entre os assuntos. Mas a percepção de muitas pessoas com quem eu conversei é que o clima já está mais favorável para entendimento. A tensão teria sido dissipada, as conversas estão acontecendo, e isso, óbvio, pode ser positivo para o governo. E se é positivo para o governo, é positivo para a candidatura Lula, obviamente. Deixa eu colocar mais uma notícia nesse assunto para a gente continuar a discussão. O MDB aumentou a pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para acelerar a tramitação da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A apuração é do Metrópolis. A bancada defende que a proposta seja enviada rapidamente à Comissão de Constituição e Justiça e apoia o regime de urgência para a matéria. O fim da escala 6x1 foi incluído pelo partido entre as 3 prioridades da bancada no Senado. Eu vou conversar com os senadores sobre o tema, porque eu observei muito a fala do presidente da República nas 2 conversas que eu tive com ele, e realmente o governo tem um desejo de que as pautas prioritárias possam tramitar. Então, eu ouvi, compreendi a importância e vou falar com os senadores. E esse desejo do Lula é o mesmo do senhor? Eu estou falando do desejo do governo do Brasil em relação a uma pauta. O presidente do Congresso vai falar com os colegas senadores sobre o desejo do governo. Ficou até bravo com a pergunta. Eu fico triste de pensar, eu acho que é cedo, como o Miguel já colocou, de pensar que o candidato do governo
ao Senado, a presidência do Senado pode vir a ser Davi Alcolumbre diante disso tudo que a gente está observando, não é? Tendo em vista tudo que ele fez contra o governo nesses últimos tempos. Mas o desenho que se faz nos leva a acreditar que esse é o cenário. Ainda é cedo, mas que esse pode vir a ser o cenário, Laura. Eu acho que isso é muito cedo. Tudo vai depender do que a gente consiga na eleição. Sim. O que eu acho que é aquilo que a gente falou ontem, né? Eu acho que tudo que o governo está em busca é exatamente de um armistício. Ele não precisa de bagunça agora, ele não precisa de confrontações agora. Eu acho que ele quer pegar... A questão, a pauta dos combustíveis é uma pauta importantíssima. Por quê? Porque é uma pauta que aflige as pessoas no dia a dia. É a inflação, é o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do transporte, o preço de tudo, né? Quer dizer, tudo avança em termos inflacionários se os combustíveis aumentam. Então, essa é uma pauta muito importante para pegar e manter o Brasil fora da tensão, fora não, né? Mas a salvo da tensão internacional que existe por causa da guerra. Acho isso muito importante, acho muito ponderado que o governo, porque é isso, né? O governo ele tem o programa máximo, o programa médio, o programa mínimo, mas tem algumas coisas que são fundamentais. Quer dizer, se o Brasil estiver imerso numa crise inflacionária, não há governo que sobreviva. Essa que é a coisa que o Trump está tendo que aprender agora nos Estados Unidos. Eu sou bacana, eu sou fortão, eu sou não sei o que lá, você é tudo isso, mas com a inflação a sua vida fica difícil. Então eu acho que o Lula conseguiu acertar ali com o Alcolumbre um mínimo para a gente seguir vivendo. Também acho, como o Miguel, que essa pauta do fim da escala 6x1 não vai ser para agora. Acho que essa sinalização do MDB também é uma sinalização para o eleitorado dele, porque a gente sabe que a pauta do fim da escala 6x1 é uma pauta popularíssima, é uma pauta que vai ter muita gente se elegendo em cima dessa defesa. Agora, não acho que vai ser para agora. Acho que para agora vai ser segurar o país. E aí, depois da eleição, Alcolumbre, aí nós vamos ver. Sim. Se o presidente Lula sair com uma votação consagradora, se o presidente Lula conseguir eleger uma bancada, não digo a maioria, mas eleger uma bancada forte, se tudo isso acontecer, a situação é uma. Se não, a situação é outra. Mas eu acho que estabelecer pontes com o Alcolumbre, o que não dava era para ter o presidente do Congresso contra o governo. Era uma situação extremamente desgastante. Então, eu acho que a gente vai ter essa conversa, esse acordo, essa votação dos combustíveis, acho que sinaliza isso. Quer dizer, tanto o Alcolumbre, que está ameaçado pelo Arthur Lira, vamos lembrar que vai chegar agora no Senado, tanto o presidente Lula como o Alcolumbre sabem que para eles é legal ter uma certa estabilidade. Eu acho que é até aí que o Alcolumbre vai, até aí que o Lula vai. O resto é depois da eleição que vai ser decidido. Mas olha lá. Olha o pé que a coisa tá. Rogério Marinho quer ser presidente do Senado. Sim. Arthur Lira quer Sim. ser presidente do Senado. E esse pai da pátria aqui quer ser presidente do Senado. Davi Alcolumbre. Tá difícil, hein? Aliás, tá difícil de escolher. Negócio difícil para o governo escolher. E Rogério Marinho, que deixa, de alguma forma, de ser vice de Flávio Bolsonaro para realmente lutar por essa vaguinha para disputar a presidência do Senado. A gente vê o poder que tem Congresso, né? Então o cara aí deixa, não quero ser vice-presidente, numa chapa que, inclusive, tem grandes chances de perder e prefiro ser presidente do Congresso. Davi Alcolumbre já entendeu que não adiantou chantagear o presidente Lula querendo tirar a Polícia Federal de cima dele. Também já não entendeu que chantagear com a 6x1 não é um bom negócio. Não vai ser um bom negócio. Sim. Porque, passando ou não passando no Senado agora, obviamente que isso vai estar na campanha e o presidente Lula tem todo o direito de reivindicar para si essa conquista que já aconteceu na Câmara. Os deputados vão fazer isso. Os deputados vão dizer que aprovaram a 6x1. Então, ele ficou meio que sem armas para lutar neste momento. Então vir e estender a mão e falar assim, talvez você seja o meu candidato ali na frente, para você continuar na presidência do Senado, seja uma cenoura interessante. Uma vez que o leão está ficando desdentado, né? Mas ele veio todo leão para cima do governo, né? E agora já está percebendo que
calma, não é bem assim que a banda toca, o negócio pode ser um pouco mais complicado para você, seu Davi. Olha só, notícia que chegou agora, fresquinha. A juventude do MST e do Levante Popular realizou uma intervenção na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília nesta quinta-feira. O protesto denuncia os impactos da política imperialista e a expansão da indústria da guerra americana. Com cartazes e faixas, conforme vocês veem aí nas imagens, os militantes criticaram o domínio dos Estados Unidos no mercado internacional de armamentos. Os manifestantes também apresentaram dados sobre a remessa de armas para conflitos globais e rejeitaram o impacto das sanções diplomáticas e econômicas sobre povos da América Latina. Isso aconteceu agora pela manhã, essa intervenção, então, da juventude do MST e Levante Popular da Juventude. A gente está vendo nas imagens. A indústria da guerra dos Estados Unidos, mortes, fome, destruição da natureza. Igual a mortes, fome, destruição da natureza. Tá aí. Aí nós vamos falar sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram que a Colômbia autorizou operações militares conjuntas em território colombiano no combate ao narcoterrorismo. A decisão acontece depois que o novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aderiu à Coalização das Américas contra os cartéis, liderada pelo governo Donald Trump. Na posse, ele descartou negociações de paz com grupos armados. O anúncio foi feito pelo secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, durante uma reunião no Panamá. Hegseth disse que Bogotá pediu a participação direta dos Estados Unidos nessa ofensiva. I'm also proud to announce that Colombia will join the ACCC, becoming the 19th member. And through the newly inaugurated president, as our president likes to say, President El Tigre, Colombia has already requested that the Department of War join Colombia in its fight against narco-terrorism, authorizing joint military operations to destroy terrorists and terror networks. Thank you very much. Miguel, essa ação e essa fala de Pete Hegseth agora se colocam nesse contexto de alguma forma de cerco ao Brasil nesse processo eleitoral que a gente passa esse ano, não? Com absoluta certeza. Primeiro, nenhuma surpresa, né? Porque o Espriella é exatamente isso que a Laura advertiu sobre o Flávio. É o candidato do Trump, é um cara que inclusive tem cidadania americana, né? Que veio com esse discurso que inclusive ultrapassou a direita tradicional colombiana e que desde o início está estabelecendo a pauta do Marco Rubio, do secretário de guerra, enfim, do Trump. Quer dizer, é uma situação que merece a nossa atenção. Primeiro, merece a gente olhar como se desdobraram as eleições na Colômbia para identificar movimentos que possam acontecer nas eleições brasileiras. Porque não foi uma eleição normal, foi uma eleição vencida com menos de 1% dos votos, mas com muitas situações estranhas, inclusive de ações de grupos paramilitares, grupos do narco, que agora aparecem como supostos alvos, né, do novo governo. Inclusive, antes desse anúncio, o novo governo da Colômbia já estava atacando regiões que são tradicionais da guerrilha política, não do narcotráfico, né? E a gente já tem notícias de vítimas civis, óbvio, né? Quer dizer, a Colômbia volta a um patamar do que não deu certo nos últimos 40, 50 anos, né? E joga no lixo todo o processo de construção dos pactos de paz, que são inclusive anteriores ao governo Petro, enfim, né? Segundo, a gente precisa ficar atento que essas ações nas fronteiras do Brasil podem causar de instabilidade. Por que eu digo isso? Porque durante muito tempo a Colômbia serviu como ponte para gerar instabilidade à Venezuela. Então era propositalmente a fronteira colombiana era deixada aberta para o trânsito de grupos paramilitares, etc., que tentavam desestabilizar a Venezuela. Agora isso aconteceu com a Colômbia também, óbvio, não via Venezuela, mas pelas outras fronteiras. Então, eu acho que de alguma forma o centro geopolítico da disputa no continente está na região amazônica, por tudo que ela representa, né? Inclusive, só abrindo parênteses, além da escala 6x1, vejam, a outra exigência da bancada de senadores do MDB era a PEC da segurança pública e a votação
do marco das terras raras, da mineração, né? Então, esse é o tema, e é onde justamente o crime organizado, que tem presença dentro desses partidos, também tem se direcionado, né? O forte do PCC hoje não é tráfico de drogas, é mineração. E isso se concentra nessas regiões, né? Então, eu acho que nós precisamos ficar muito atentos para desestabilizações que possam vir de outros países, como o Milei tem feito, se comportando como macaco no palco, e felizmente o governo brasileiro não tem jogado bananas, mas que podem vir de governos mais perigosos, como da Colômbia, enfim, de outras situações, e também que a gente possa aprender o que já tivemos de ingerência do governo dos Estados Unidos nas eleições. E, de novo, eu acho que a Colômbia é o exemplo, foi tão mais marcante do que na Argentina, quando o Trump despejou muito dinheiro para salvar as candidaturas apoiadas pelo Milei nas eleições legislativas e das províncias, né? Eu lembro que a gente conversava com o Breno Altman, e ele vai estar aqui hoje, inclusive, com a gente, sobre a situação na Venezuela um tempo atrás, antes do sequestro de Maduro, e ele dizia que uma intervenção dos Estados Unidos seria muito facilitada caso eles tivessem acesso via território pela Colômbia. Só que isso ia depender da eleição na Colômbia. Assim, eu acho que ninguém imaginava que esse caminho se daria de forma assim tão fácil e tão rápida como a gente está vendo acontecendo agora, assim. Então, os Estados Unidos agora têm esse pleno controle, é que agora não precisa mais da Venezuela, porque, de certa forma, já tem a Venezuela também. Mas, enfim, a Colômbia é tomada pelos Estados Unidos. Laura? Bom, hoje a Polícia Federal fez uma grande ação na Amazônia para combater o Comando Vermelho. Eu acho que isso aí pode e deve estar relacionado com essa nova geometria, né, do poder que está... Porque, é claro, a gente tem a Argentina, mas a gente sabe que a Amazônia é a nova fronteira, já há muito tempo, né? A Amazônia é a nova fronteira. E a gente sabe que todo o mercado hoje, com a crise do dólar, o mercado do ouro, o ouro sofreu uma valorização gigantesca no mercado internacional. Tem um monte de países, um monte de banqueiros se entesourando em ouro, porque o dólar pode sofrer abalos sísmicos gravíssimos no próximo período. Essa bagunça que o Trump está promovendo no mundo inteiro faz com que o tal do padrão dólar esteja mais carcomido do que nunca. E aí é que a exploração de ouro, dessa fronteira, essa nova fronteira do ouro, que na verdade a gente já sabe que vem desde Serra Pelada lá, mas voltou, aí a Venezuela pegou, teve o Chaves, aí teve, enfim, e hoje é a questão desse ouro. Então, por exemplo, contrabando de ouro no Brasil nunca foi tão grande quanto está sendo hoje. E é onde? É exatamente nessa região fronteiriça com Venezuela e com Colômbia. Então, isso que você estava falando mesmo, quer dizer, a atuação de grupos organizados, não é só o Comando Vermelho, o PCC, mas o Comando Vermelho é muito forte. Você anda pelo Rio Solimões, indo em direção à tríplice fronteira, Colômbia, Peru e Brasil, e você vai vendo pichações do Comando Vermelho por todas as cidades às margens do Rio Solimões. Então, hoje teve essa operação. Eu achei muito interessante porque veio exatamente no momento seguinte a esse pacto aí para combater o narcotráfico. Vamos ver, eu não sei quem é que fez, qual é o setor da Polícia Federal, porque a gente tem que sempre se perguntar qual é o setor da Polícia Federal que está operando. Mas eu acho que é uma coisa que nos próximos dias a gente vai ter que investigar e vamos ter que apurar. Eu tenho muito receio da luta intestina que farão Milei e De La Espriella pelo coração de Donald Trump e dos americanos. São histriônicos, são ignorantes, são extremados e estão loucos para aparecer. O aparecer deles não é só para o seu eleitor, não. O De La Espriella acabou de ser eleito, tem 4 anos pela frente. É pelo amor, olha lá o que ele fez com o Departamento de Guerra, com esses idiotas que governam os Estados Unidos hoje. E a corrida deles para ser o mais histriônico, o parecer mais americano dentro da região sul da América, é uma preocupação. Sendo que, a Laura falou, o que o De La Espriella tem,
o argentino não tem, que é a Amazônia. Sim. Então eu tenho muito receio do que esse desejo de se dar bem com os Estados Unidos, ou pelo menos de agradar demais os Estados Unidos, possa trazer para essa região do Brasil e do mundo. E me espanta o tempo, o curto espaço de tempo que tudo isso já tem acontecido. Como o Lembrando Trump que ele fez. tomou posse agora na sexta-feira. Como então... o Trump fez, lembra? Já na primeira Sim. semana, sem decretos. Eles sabem que se eles não fizerem vida. logo, a vida se encarrega de segurar a onda deles. Deixa eu trazer uma última notícia sobre a Colômbia. Diante do terremoto que atingiu a Colômbia, já deixou 265 mortos, o governo de Abelardo de la Espriella anunciou que aceitará ajuda internacional de apenas 4 países: Estados Unidos, Israel, El Salvador e Equador. Segundo o diretor da Unidade Nacional de Gestão de Riscos, David Tamayo, os grupos foram escolhidos por cumprirem padrões internacionais de resgate coordenados pela ONU e por terem autonomia operacional. A restrição provocou críticas na Colômbia e acusações de que o novo governo estaria politizando a ajuda internacional, enquanto pessoas continuam soterradas por conta desse terremoto. Miguel, com você para fechar. Olha, com absoluta certeza, chega a ser uma estupidez, porque quando a gente Sim. cobria o terremoto da Venezuela, a gente mencionava quem são os 2 países que têm mais acúmulo, expertise e até tecnologia para tratar terremotos: Chile e México. Nenhum dos 2 conta, né? Ainda que o governo chileno seja de extrema direita, quer dizer, mas aí faltou. Eu acho que é o melhor exemplo do que o Eduardo estava falando, né? Porque os Estados Unidos, no caso da Venezuela, ele ainda disse que países estariam autorizados ou quais empresas, etc., né? E aí a gente não viu, por exemplo, ajuda humanitária chinesa, ainda que os Estados Unidos não teve como impedir o suporte solidário de primeira hora de Cuba na Venezuela, né? Ao restringir esses 4 países, que inclusive têm muito menos... É óbvio, isso também faz parte de um outro movimento, que é a tentativa de Israel de limpar a sua imagem na América Latina, né? E já usar a Venezuela para isso, enfim. Quer dizer, transforma uma situação de crise emergencial num panfleto político, né? Quer dizer, despreza completamente as vítimas, as pessoas, a reconstrução, e eu acho que vai dando indício do que vai ser esse governo, né? Eu acho que, acrescentando o que eu falei antes, acho que mais um motivo para a gente olhar para a Colômbia, porque um governo Flávio Bolsonaro seria isso daí, um fanfarrão querendo agradar e sem medir as consequências políticas e sociais, né? Então, é assustador o que a gente está vendo na Colômbia em tão pouco tempo. Está descartando o que pensa a população, porque é uma medida que vai contra o bem-estar da população, que vai se voltar contra ele num piscar de olhos, né? Mas a aguardar, averiguar. Miguel, muito obrigada. Sempre um prazer recebê-lo por aqui. Tenha um ótimo final de semana. Até quinta-feira. Um beijo. Até quinta, gente. Bom final de semana, bom descanso e até a próxima semana. Beijo. Olha só, Cuba celebra nesta quinta-feira o centenário do nascimento de Fidel Castro em meio a uma das piores crises das últimas décadas. Nas ruas, cubanos, turistas comemoraram essa data. Cadê as imagens? Está aí, imagens feitas durante a madrugada, viu, de hoje, que circulam nas redes sociais. Festa, o pessoal dançando, aproveitando. No entanto, nesse momento, o país enfrenta a escassez de alimentos, de água, combustíveis, além de apagões frequentes. A situação é agravada pelo bloqueio de petróleo imposto pelo governo Donald Trump e pelo embargo econômico dos Estados Unidos em vigor desde 1962. Nesse contexto, o legado de Fidel se mantém vivo. Cubanos ainda o veem como um símbolo das conquistas sociais, da resistência à pressão dos Estados Unidos. Aliás, falando em Cuba, estamos conectados nesse momento com o jornalista Leandro Demore, que lança hoje no YouTube o documentário Revolução no Escuro, que é um retrato da ilha que está sob embargo e pressão dos Estados Unidos. O Demore viajou para lá, conversou com a população para saber como o país enfrenta esses dias de escassez de alimento, de luz. Bom dia, Demore, um prazer te receber por aqui, seja super bem-vindo. Tudo bem com você? Bom dia, pessoal. Bom dia para a audiência. Tudo certo por aqui, apesar das notícias tristes de Cuba, né? Mesmo com a celebração dos 100 anos do Fidel, muita gente estava tentando chegar em Havana, mas os voos estão muito limitados, porque nesse momento só companhias aéreas
com trajetos muito curtos, conseguem viajar até Cuba porque não tem combustível para volta. Essa é a situação do país nesse momento. Então, voos muito próximos ali, Santo Domingo, alguns voos de Miami, Panamá, mas, fora isso, voos de lugares um pouco mais distantes não estão chegando no país porque não conseguem abastecer para voltar. É um bloqueio energético, como eles chamam, e um bloqueio naval, o que em todas as convenções internacionais é entendido como uma declaração de guerra. Então, de fato, hoje Cuba vive em um estado permanente de guerra, sem petróleo, sem energia elétrica, sem distribuição de água e sem nenhuma perspectiva de curto prazo para o futuro, infelizmente. Seu objetivo foi conversar com as pessoas, foi sentir o que os cubanos passam nesse momento? Conta pra gente o que você apurou, o que você viu e o que as pessoas dizem em relação a esse momento. Eu tinha ido em dezembro para Havana e fiquei já muito impressionado, e aí ao longo do ano teve 2 ondas novas de bloqueio, uma onda em janeiro e principalmente uma onda nova em maio, né? Todas elas assinadas aí pelo Marco Rubio. Essa de maio foi a mais especialmente cruel, porque ela de fato isolou a ilha. Hoje você tem ainda algumas empresas internacionais que atuavam lá, principalmente no setor de hotelaria e mineração, tiveram que deixar o país. Então, as grandes redes de hotéis que atuavam no país há muito tempo, né, essas redes Meliá, redes espanholas, canadenses, e uma grande mineradora canadense também, tiveram que sair do país por ordem dos Estados Unidos, abandonando praticamente os hotéis nas zonas turísticas e também em Havana, e o bloqueio naval, que na verdade hoje ele consiste não só num bloqueio econômico propriamente dito, né? Você tem uma incapacidade hoje do país, por conta do bloqueio, de fazer importação de qualquer tipo de coisa. A gente pode imaginar desde peças, ferramentas, coisas do cotidiano, material de escritório, alimento e também combustível, que é o principal. A energia elétrica em Cuba ela é gerada, na sua maior parte, por termoelétricas que funcionam através do petróleo, mas também um bloqueio marítimo. Os grandes armadores internacionais, principalmente empresas da Europa, que são as empresas que fazem o transporte das mercadorias pelo mundo todo, hoje já não aportam mais nos portos de Cuba, nem no porto de Havana, nem no porto de Mariel. Então, de maio para cá, a coisa piorou muito em relação ao que estava em dezembro, que já estava uma situação muito difícil, e aí eu fui para lá justamente para passar alguns dias e conversar com as pessoas, tentar entender como elas estão vivendo nesse momento de um apagão total. Você tem um país de 11 milhões de pessoas que não consegue mais gerar energia para essas pessoas todas. Você tem uma metrópole como é Havana, uma metrópole de mais de 1 milhão de habitantes, completamente às escuras. Você pode imaginar uma cidade como Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, a cidade inteira no escuro. A distribuição de água está parada também, porque as bombas não conseguem bombear água para a casa das pessoas. Os automóveis, no geral, estão todos parados, sem combustível, uma escassez brutal de alimentos e uma escassez brutal de medicamentos também. No documentário, eu fiz uma parte do documentário sobre essa questão dos medicamentos, mostrando que hoje, para recorrer a medicamentos, as pessoas têm que comprar de modo ilegal, muitas vezes em feiras de rua. Você vê lá medicamentos controlados, insulina, vacinas expostos ao sol, em lugares, obviamente, que não deveriam estar, porque as farmácias populares estão com as prateleiras completamente vazias. Nem mesmo algumas fábricas cubanas que tinham capacidade de produzir medicamentos hoje conseguem produzir, estão fechadas, porque os insumos também não chegam por conta desse bloqueio naval. Então, seguramente, conversando com as pessoas lá, é o pior período do bloqueio da história de Cuba, muito pior, inclusive, do que o período especial dos anos 90, depois da queda da União Soviética. É um país que realmente hoje está sofrendo aí uma declaração de guerra dos Estados Unidos. Vou passar para a Laura Capiglione e Eduardo Castro para apontamentos, questionamentos, para a gente entender esse momento de Cuba e da América Latina como um todo também. Laura? Oi, Leandro, prazer encontrar você aqui. Queria te perguntar uma coisa, Leandro. Na época do período especial, a gente teve muitas manifestações contra o governo cubano. Teve uma, inclusive, que o próprio Fidel Castro foi na frente que então estava vivo, na frente da manifestação, e ali ele explicou o que é que estava acontecendo, e a manifestação se desfez e tal, não sei o quê. Mas havia grandes manifestações. No entanto, a gente, apesar desse período ser um período pior, né, muito pior do que era o período especial, a gente não tem visto essas manifestações.
Como é que está a resistência do povo cubano e como é que se explica que, diante do agravamento tão grande das condições de vida da população, que a gente não esteja vendo essas manifestações de protesto? O que é que sobrou, em suma, desse orgulho nacional que o castrismo e a revolução representou e que seria isso que estaria impedindo essas manifestações de pedir a intervenção aberta dos Estados Unidos para pegar e cessar o bloqueio? Olha, Laura, prazer em conversar contigo. Olha, o momento é muito difícil porque o que tem acontecido de protesto são muitos panelaços, né? Os cacerolaços, como eles chamam lá. Aqui no Brasil a gente chamava de panelaços, né? Lá acontecem quando a luz cai. Então, só que como a luz praticamente está caída o tempo todo, você tem alguns momentos que a luz volta em alguns lugares da cidade, as pessoas comemoram e quando ela cai de novo, tem os panelaços. O que aconteceu nesse período agora, nesse ano, as pessoas comparam muito com o período especial e falam o seguinte: no período especial a gente tinha até dinheiro, mas as coisas não chegavam ao todo, né? Agora até tem alimentos e petróleo chegando, daqui a pouco eu explico para vocês entenderem o que os Estados Unidos estão fazendo lá, é uma engenharia econômica e eles estão recolonizando Cuba através do bloqueio nesse momento. Mas o que acontece com a população? A população, obviamente, tem muitas críticas em relação ao governo. E, Laura, é muito curioso, porque é muito bom a gente ouvir as pessoas, né? A gente pensa assim, a população, muitos cubanos têm críticas em relação ao governo, a gente pensa que é só críticas em relação a que tem que ser mais próximo dos Estados Unidos, que tem que abrir o país para Cuba e tal. Não, tem gente que tem crítica, inclusive, que o governo fala muito com os Estados Unidos e que gostaria que o governo se aproximasse mais dos BRICS, da China e da União Soviética, porque é uma sociedade heterogênea, né? Quando se fala em Cuba, muitas vezes a gente parte de um clichê que todas as pessoas pensam igual e que todo mundo pensa a mesma coisa. Só que como o bloqueio ele é muito, muito, muito forte nesse momento, é obviamente que as críticas ao governo elas ficam menores diante dessa situação. Você tem críticas ao governo, você tem um interesse num certo reformismo, por isso que eu estou chamando o documentário de uma revolução no escuro, né? Porque é como se ela estivesse, de fato, a própria revolução, o espírito da revolução, tateando no escuro e não se sabe que tipo de projeto social vai sair depois que a luz voltar. Naquela semana que eu estive lá, a Assembleia Nacional estava reunida para aprovar mais de 100 medidas econômicas. Então, o que é que está acontecendo nesse momento? Está havendo, inclusive, uma abertura para capital estrangeiro e para capital interno de algumas profissões e setores que antes eram fechados ou controlados inteiramente pelo Estado ou em sociedade com o Estado. Por exemplo, você não pode, em Cuba, dar uma aula de línguas, por exemplo, porque a educação ela é fundamentalmente do Estado, né? Uma tarefa do Estado. Isso, aos poucos, eles estão tentando votar para abrir. A mesma coisa com advogados, médicos, dentistas, para terem os seus consultórios particulares. Só que uma grande questão é que muitos cubanos acham que sim, isso é necessário, é preciso que se faça isso, dá um pouco de ar para a iniciativa privada. Por outro lado, muita gente fala, bom, mas qual é o estrangeiro que vai colocar dinheiro hoje aqui se o governo de Cuba ele está tão, num momento de tanto aperto por conta do bloqueio, do cerco energético, como eles falam, do bloqueio naval, Laura, que não tem dinheiro para imprimir papel moeda. As pessoas ficam na porta dos bancos tentando sacar o que dá de dinheiro com uma limitação de papel moeda. Esse papel moeda em pesos cubanos, quando ele vai para a economia formal e ele cai, por exemplo, na mão de uma pessoa ou de alguém que tem um mini mercado, alguns negócios privados estão funcionando na ilha já há algum tempo, né? O que cria um outro problema, porque Cuba agora rapidamente está se tornando um país muito parecido com a América Latina no geral, com uma sociedade de classes que não existia antes. Você já tem uma classe muito beneficiada que consegue importar, veja, o seu próprio petróleo. Você consegue importar privadamente, um restaurante, por exemplo, consegue importar petróleo, claro, só de empresas americanas que podem, segundo os Estados Unidos, furar o bloqueio. Então, os Estados Unidos tiraram todo o comércio mundial do jogo, os espanhóis, os canadenses, os brasileiros, os venezuelanos, e estão autorizando aos poucos empresas dos Estados Unidos a importar para Cuba. Então, fizeram o que o Trump fez no mercado imobiliário, tiraram os vizinhos, tiraram as pessoas que ocupavam os prédios, as pessoas que moravam na vizinhança, naquele velho esquema, né, Laura? Você corta a luz, corta a água, coloca som alto, deixa as pessoas lá dentro, 3, 4, 5 dias as pessoas saem, você toma o prédio e transforma em hotel. O Trump está usando esse estilo mafioso, hoje, em Cuba, dessa mesma maneira. Mas, claro, é um momento em que as críticas em relação ao governo elas se tornam muito menores
em um momento em que você tem uma potência estrangeira fazendo um cerco naval a um país. Pensa o seguinte, Laura, tem uma situação que está no documentário, a questão da busca por remédios, né? E aí eu entrevistei um senhor que ele é uma espécie de farmácia ambulante do bairro, lá do Vedado, que é o bairro onde ele mora bem na frente de um hospital do câncer. Essas zonas hospitalares são ainda muito procuradas por famílias, porque eventualmente são zonas que alguns horários do dia ainda têm energia elétrica, conseguem mandar energia elétrica para esses lugares. Esse senhor, ele consegue coletar alguma coisa de medicamentos e produtos hospitalares de turistas que viajam propositalmente para Cuba com essa intenção humanitária. Então, pessoas de todos os países do mundo que vão para lá e levam na mala, na mochila, luva cirúrgica, agulha, injeções das mais variadas, remédios antidepressivos, dipirona. Você não consegue dipirona nas farmácias populares, né? Então, esse senhor, ele fica na frente do hospital do câncer. Quando alguém é internado lá e precisa fazer um procedimento, muitas vezes no hospital não tem insumos, então as pessoas saem de lá, vão até a casa dele para pegar luva cirúrgica, por exemplo, gaze, agulha para injeção, remédios para dor, tramadol. Você não consegue acesso nem a tramadol. Então, a situação nesse momento, ela é tão dramática por conta do bloqueio naval que qualquer crítica ao governo ela vai ser relevada, né, vira um pormenor nessa história toda, porque mesmo que o governo de Cuba queira fazer alguma coisa, o governo de Cuba hoje não tem instrumentos para fazer, seja lá o que fosse necessário fazer para mudar essa situação. No período especial, uma das aberturas mais importantes foi para o turismo em Cuba, porque empregava muita gente e trazia recursos estrangeiros. E também abria a ilha para as pessoas verem o que é Cuba. Como você já falou, muitos desses grupos estrangeiros estão, principalmente o Meliá, né? É o maior de todos eles. Eu tive em Cuba 2 vezes, uma mais para o interior e outra na capital. E eu fiquei em hotéis desses grupos internacionais. Hotéis de primeira linha, hotéis que não davam margem a nenhum hotel de nenhum outro lugar do mundo. Como é que está esse setor? Porque é muito difícil você atrair turista com esse tipo de informação que a gente traz de Cuba, né? Olha, cara, esse setor, ele é um setor que com a aproximação que o Obama fez na época que estava no governo, ela foi muito importante e o primeiro setor que reagiu a isso foi o setor do turismo. O Obama foi para Cuba, jantou lá num restaurante que ficou até famoso, tem a foto deles lá na entrada e tal. Teve aquele famoso show dos Rolling Stones na Praça da Revolução, né? Teve uma aproximação que animou muito o setor do turismo. O setor do turismo começou a receber gente e chegou, segundo os dados oficiais, a receber mais de 4 milhões de turistas em um ano. Cuba tem 11 milhões de habitantes, então você imagina um país como o Brasil, é como se o Brasil, grosso modo, fazendo uma conta de padaria, recebesse 100 milhões de turistas no ano, né? É quase metade da população de turistas. O Brasil recebe 9, Cuba recebeu metade, Cuba sendo o tamanho que Cuba é, né? Só que teve 2 problemas grandes aí que aconteceram. Um deles, a pandemia. Com a pandemia, o setor de turismo praticamente sumiu, desapareceu. Cuba, mesmo com todas as dificuldades, veja, conseguiu fazer muito rapidamente vacinas, produziu lá, se eu não me engano, 2 ou 3 tipos de vacinas, morreu muito pouca gente na ilha, né, na época da pandemia, mas o setor do turismo sofreu. Quando a pandemia estava acabando, havia uma esperança de que o setor ia remoçar de novo, os turistas iam voltar, frequentado por muitos turistas europeus, canadenses, mexicanos, dos Estados Unidos mesmo. E aí vem o governo Trump. E isso tudo vai por água abaixo. Tem uma cena, que até está no trailer, se a gente tiver tempo de mostrar, que eu peguei como um dos personagens um guia local chamado Luiz, que fala português, porque em Cuba o nível de educação é um negócio absurdo, né? As pessoas têm aula de inglês, português e russo na escola, né? E depois na universidade. Falam português, assim, quase impecável, e peguei ele um pouco como personagem para mostrar justamente a Havana Vieja e como está a questão do turismo. É uma coisa que, assim, as praças absolutamente vazias, os navios de cruzeiro que aportavam ali na boca do porto, na frente da Havana Vieja, né, como se você descesse e estivesse já no centro histórico ali, não são mais autorizados
a aportar, então você não tem mais os navios, você não tem mais aviões de longa distância, porque os aviões não conseguem abastecer, então você não pode ter um voo direto para um lugar como um país europeu, porque não tem petróleo para abastecer o avião na volta. Você tem voos muito curtos que partem basicamente do Panamá, de algumas ilhas do Caribe, 2 ou 3 voos por dia de Miami, e só. E claro, os turistas, diante da caristia, porque imagina, você não consegue pedir um táxi, os carros cada vez mais, aquelas imagens dos carros dos anos 50 que circulavam, que muitos deles estavam ali preparados para turistas, que os próprios motoristas acabaram serrando as capotas e deixando eles conversíveis. Esses carros praticamente você não vê mais circulando, essa imagem sumiu porque os carros estão parados. Então você não tem como se locomover. Você não tem como, muitas vezes, se alimentar. Poucos lugares de comida ainda funcionando. Então, nenhum turista consegue ir para um lugar dele. Você não tem a garantia de que você vai estar num hotel que vai ter energia elétrica. Boa parte dos hotéis, como você falou, Meliá, boa parte deles fechados. A rede Iberostar, que era a rede que mais tinha hotéis lá, inclusive era a rede que tinha vários hotéis em Varadeiro. Na fachada dos hotéis tem ainda a marca dos letreiros. Eles tiveram que arrancar os letreiros com as marcas dos hotéis e ir embora. E os hotéis, eles tinham se tornado em Cuba uma espécie, inclusive, de unidade de importação e gerenciamento, porque eles tinham que se preocupar em importar lá a azeitona da Espanha, o óleo de oliva não sei da onde, o presunto não sei da onde. Então, os próprios hotéis eram uma espécie de unidade de importação de alimentos, de toalhas, de insumos, de material de escritório. Então, você imagina, aquele gerente que gerenciava a rede de Iberostar em Cuba era um cara muito especializado não em gerenciar um hotel, em gerenciar uma unidade de compra e importação de várias coisas. Quando esse cara vai embora, bicho, acabou aquele conhecimento, foi embora, você não fica com gente na ilha capaz de tocar os hotéis. Então, o setor de turismo hoje está absolutamente destruído, você não vê um turista caminhando por Havana Vieja, é um negócio realmente triste e impressionante. Demore, deixa eu fazer uma última pergunta e daí queria uma análise sua sobre esse cenário político que a gente vive aqui no continente, porque a gente tem discutido sobre esse cerco que os Estados Unidos fazem à América Latina e América do Sul, né? Ontem mesmo a gente teve o vídeo do Departamento de Estado dos Estados Unidos reafirmando a doutrina Monroe, né? Semana passada você fez uma denúncia importante sobre o consulado dos Estados Unidos no Brasil, chamando, em São Paulo, né? Chamando influencers e jornalistas para, de certa forma, ali dar uma orientação, passar uma orientação. E hoje você está trazendo essa denúncia, então, de que o consulado no México está fazendo o mesmo. A gente sabe que Donald Trump quer voltar os olhos aqui contra governos de esquerda. E a gente tem uma minoria, a gente tem Brasil, realmente, México, Uruguai, enfim. Qual a avaliação? Eu quero que você fale mais sobre essa denúncia que você traz, essa nova denúncia, e a avaliação que você faz sobre esse cerco que se monta pelos Estados Unidos aqui no continente. Posso só agregar uma? Claro, por favor. Só agregando para você responder tudo. Você acredita, Demori, numa solução à la Venezuela para Cuba? Ou seja, haver uma decapitação do governo e uma substituição por alguém alinhado com os Estados Unidos nesse próximo período? Olha, Laura, é o sonho dos Estados Unidos, né? O que eu ouvi muito lá que até a mesma ameaça, como eles chamam de boots on the ground, né, colocar os soldados lá para fazer uma invasão, ela esbarra em duas coisas. Primeiro, porque é sabido que o povo cubano, uma parte dele, é capaz de resistir, inclusive com armas. E que sejam 500 mil pessoas, 600 mil pessoas, num terreno complexo, acidentado, onde você tem serra, mata. Cuba, a gente não tem muita noção aqui do Brasil, a gente olha... Imagina que seja uma ilha pequena, né? Sei lá, do tamanho de Florianópolis, uma coisa assim. Cuba é gigante, uma ilha enorme, é um território enorme e complexo. Não é simplesmente você descer lá e tomar conta. Então, a solução ideal dos Estados Unidos seria uma queda por dentro. Não parece que há ânimo para fazer isso, porque a população, mesmo as pessoas mais críticas, você não vai ver... Bom, haverá bolsominions em Cuba também, né? Mas você não vai ver uma massa crítica suficiente na população dizendo sim, queremos que os Estados Unidos invadam e tomem conta do nosso país. A noção de patriotismo, de pátria, da luta de um povo,
ela não é nem da época do Fidel, na verdade, né? Ela é da época de José Martí, da época da independência com a Espanha ainda. Essa noção ela é muito forte no povo cubano. Você não vai ter uma massa crítica em Cuba querendo que os Estados Unidos tomem o país. Essa noção de independência, de liberdade, ela é muito forte mesmo entre os críticos. A questão da invasão militar, ela é complicada por quê? 2 elementos. Primeiro que o Trump começou a expulsar cubanos dos Estados Unidos, inclusive aqueles que estavam em território dos Estados Unidos com aquele asilo humanitário especial para Cuba, e inclusive os que fizeram campanha e votaram para o Trump. Então também estes estão sendo expulsos. Esses 2 ou 3 voos diários que saem de Miami para Havana todos os dias, com muita frequência durante a semana, vêm pessoas que são expulsas pelo ICE nos Estados Unidos. E a segunda coisa importante é o seguinte, Laura, você tem uma pessoa, por exemplo, de 40, 45 anos, que hoje mora na Flórida e que migrou 10 anos atrás para os Estados Unidos, mas onde está morando a avó dessa pessoa? Onde mora a mãe? Onde moram os tios? Onde eventualmente moram os irmãos, os primos, os amigos de escola? Onde está a escola primária que ela estudou? Onde está o hospital onde ela nasceu? Está em Cuba. Essa pessoa não quer que os Estados Unidos sobrevoem, porque a bomba não vai escolher na cabeça de quem vai cair. Então, o que eu ouvi muito lá é que a própria comunidade cubana, do que eles chamam de diáspora, principalmente os que estão nos Estados Unidos, nunca esteve tão rachada. A ideia que a gente tem que todo cubano que migrou para os Estados Unidos apoia a extrema-direita e quer o fim do comunismo, não sei o quê, hoje ela é cada vez mais absolutamente falsa. Há um racha muito grande nessa comunidade e você vai encontrar, olha, talvez encontre 1 ou 2, mas é difícil você encontrar um cubano que defenda uma intervenção militar direta dos Estados Unidos em Cuba. E aí a gente parte para a resposta em relação a essa influência das embaixadas e dos consulados. Na semana retrasada, eu tinha falado no meu programa, lá no meu canal, que o consulado dos Estados Unidos em São Paulo estava buscando influencers e marcando reuniões de petit comité para levar eles para o consulado para falar sobre liberdade de expressão e liberdade no contexto digital do Brasil, né? Aquele papo de sempre, de Elon Musk, essa gente toda. Logo depois, a revista Fórum, o nosso colega Plínio, editor da Fórum, publicou uma foto de um desses encontros dos influencers, confirmando a informação que eu tinha dado. Na semana seguinte, na semana passada, eu publiquei uma outra informação dizendo que esses mesmos agentes do consulado foram até um evento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo para aliciar também jornalistas, inclusive sob a promessa de facilitação de vistos para os Estados Unidos para frequentar cursos e ter reuniões dentro do Departamento de Estado. Deixei muito claro que a Abrage em si, nessa situação, não estava participando desse tipo de aliciamento. A Abrage, não sei porquê, ficou meio puta comigo, publicou uma nota tentando me descredibilizar também. Cada um com seus problemas, né? Eu estou mais preocupado com a questão eleitoral e a nossa sobrevivência aqui pós-governo Trump do que com essa questão de umbigo, se é ou se não é, da Abrage, se isso, aquilo. Bom, agora, o que eu acabei de ver? Um seguidor meu me mandou. No México, a Sheinbaum, em uma daquelas conversas que ela faz, estilo coletivas, né? Ela recebeu um influenciador e esse influenciador mostrou para ela no celular, tá aí o vídeo, ó, no celular, o mesmo tipo de abordagem. A embaixada dos Estados Unidos abordou ele, que é um influenciador, para conversar com ele, para levar ele para a embaixada, para combater as falsas narrativas do México. E ele cita uma reportagem publicada pelo jornal inglês The Guardian, que, aliás, eu não tinha visto, depois que eu fui ver hoje de manhã, a reportagem é de março. O The Guardian fez uma reportagem com documentos vazados mostrando que isso é uma ordem dos Estados Unidos para as embaixadas do mundo inteiro e, obviamente, extensivo aos consulados, para que abordem influenciadores e jornalistas, para cooptar esses influenciadores e jornalistas nessa grande guerra de narrativa sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade de imprensa. Então é importante a gente dizer isso, o Brasil está sob um cerco. Isso está acontecendo a olhos vistos. A gente não deve perder tempo com picuinhas, com questiúnculas, com coisas menores, e tem que enxergar a grande fotografia do que está na nossa frente. Se o senhor Flávio Bolsonaro não ganha essa eleição, a gente pode imaginar como os Estados Unidos vão reagir em relação a se as nossas urnas são confiáveis ou não são confiáveis, se a eleição foi fraudada ou não foi fraudada. Estamos a 60 dias das eleições. Para mim, essa é a grande questão do Brasil nesse momento, gente.
Demore, agradecidíssima pela sua presença com a gente aqui hoje, viu? Volte mais vezes. O documentário vai ser lançado hoje às 7 horas da noite no YouTube, no seu canal, é isso? Hoje no meu Ih, peraí, que travou. Calma lá. Peraí, tá tudo travado. Vamos ver se a gente retoma a conexão nesse momento. Mas é às 7 horas, no canal do Leandro Demore, o documentário sobre Cuba. Não temos o Demore de volta? Acho que não. Morreu. Também. Voltou. Peraí, que a gente não ouviu nada do que você disse. Agora, vamos de novo. Hoje às 7 horas da noite, é isso? Voltei. Hoje às 7 horas, eu vou abrir, na verdade, a live às 6h30 e a gente vai mostrar o primeiro ato do documentário, que é justamente esse ato que começa pela zona turística, mostrando também que não há mais carne de boi no país, os açougues vazios, as farmácias vazias, dificuldade em conseguir medicamento, lixo se acumulando pelo centro histórico todo, as pessoas queimando lixo, porque obviamente não tem petróleo para que os caminhões possam recolher esse lixo. E aí, hoje, às 6h30, lá no meu canal, a gente vai mostrar esse primeiro episódio e o documentário completo no domingo, às 8 horas da noite, também no meu canal. Gente, obrigado pelo espaço aí, viu? Muito obrigada. Todos convidados, então, a acompanhar o documentário do Demore sobre Cuba. Um beijo para você. Até. Beijo. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos continuar falando sobre o cenário internacional. Donald Trump anunciou que a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, vai deixar o cargo no fim deste mês para se dedicar à família. Leavitt, de 28 anos, foi a pessoa mais jovem a ocupar o cargo de secretária de imprensa da presidência americana. A frente da comunicação da Casa Branca ficou marcada por ataques frequentes à imprensa tradicional. Coincidência ou não, Leavitt tem essa saída anunciada depois da revelação de que um avião presidencial foi usado como isca pelos militares americanos ali na Turquia. Jornalistas que viajavam com Donald Trump criticaram a Casa Branca por não terem sido informados de que esse avião presidencial era usado como um despiste durante uma ameaça do Irã. A jornalista Raquel Krahenbuhr, da Globo News, inclusive, da Rede Globo, destacou o relato do repórter da Reuters, Graham Slattery, que estava no voo e disse que o problema foi a Casa Branca ter mentido sobre essa operação. Segundo ele, isso abala a confiança dos jornalistas nas informações do governo. Ele não é o único, não. Eu vi uma outra emissora de TV que entrevistou uma correspondente de Casa Branca que também estava nesse voo e ela faz críticas muito ferozes em relação a eles não terem sido informados sobre essa operação. E ela faz críticas, inclusive, às Forças Armadas norte-americanas por terem mantido um voo como esse, mesmo sabendo do risco de ele ser alvo de um ataque por parte do Irã. Então é isso. A saída da Karoline Leavitt se dá nesse momento que a gente sabe que nesse avião estavam não só jornalistas, mas também membros do governo norte-americano, que claro, aliás, Pete Hegseth foi o único que acompanhou Donald Trump no outro avião. Todos os outros membros, incluindo, por exemplo, o Marco Rubio, ficaram nesse avião que foi usado aí como bucha de canhão. Isca, né? Isca. Essa é a notícia. Apesar disso, ela foi candidata em outras eleições, né? Então talvez tenha aí um outro objetivo, além de fugir de Donald Trump, que coloca os seus funcionários em risco. E ela é mãe também, 28 anos, então isso é uma boa desculpa para você dar perante, né, esse tipo de eleitor que é tão cioso com relação às mães em casa para cuidar de criança. Aliás, a justificativa é de que ela vai se dedicar à família. Ela foi mãe recentemente, né? Ela está grávida aí nessa imagem. É mesmo, não reparei, mas ela foi mãe recentemente e a justificativa é de que ela vai se dedicar à família. Bom, a pressão aumenta para a reabertura do Estreito de Hormuz. A Agência Internacional de Energia alerta que as reservas globais de petróleo estão sendo consumidas rapidamente, enquanto o tráfego de navios segue muito abaixo dos níveis anteriores à guerra. O impasse segue. Bom, Trump diz que Washington controla o Estreito de Hormuz,
Teherã afirma que a passagem seguirá restrita até que suas exigências sejam atendidas. A disputa também envolve reparações de guerra. No editorial, o Wall Street Journal afirma que o governo iraniano aposta numa pressão política sobre Trump à medida que se aproximam as eleições legislativas de novembro, na expectativa de que o presidente americano aceite um acordo mais favorável a Teherã. Enquanto isso, uma notícia chamou a atenção aí. Uma aeronave dos Emirados Árabes fez 2 voos para o Irã nos dias 11 e 12 de agosto e as especulações são de que essa aeronave tenha transportado dinheiro, ouro ou outros valores em meio a essas negociações financeiras envolvendo Teherã e países do Golfo Pérsico. Teriam a ver, inclusive, com esses pagamentos por danos de guerra que o Irã exige como condição aos Estados Unidos para pôr um fim aí, principalmente no fechamento do Estreito de Hormuz. Então, é nesse pé que a gente tá, pessoal. Outras imagens, assim, vamos falar sobre o contexto todo, né? Eu vi também algumas imagens de praias próximas ao Estreito de Hormuz que estão sendo invadidas por petróleo por conta de navios que foram bombardeados no Estreito de Hormuz, enfim, e dispersaram aí o petróleo nas águas no Estreito de Hormuz. Então, é esse cenário que a gente tem hoje. Queria ouvi-los sobre tudo isso e essas possíveis negociações que se dão entre Irã e Estados Unidos. Quer começar? Pode começar. Não, fique à vontade. Bom, é aquilo, né? Nós estamos diante do Irã sapateando na cabeça dos Estados Unidos. É isso que não tem outra... Por mais que o Trump se esforce para fazer uma narrativa de que estamos vencendo, ele o tempo inteiro, ele é um mau jogador, né? Porque ele de tanto mentir, ninguém mais acredita nele, né? Estamos vencendo e o Estreito continua fechado. Estamos vencendo e o Irã tirando sarro das bravatas do Trump. Então, de tanto mentir, os Estados Unidos estão desmoralizados, enquanto que o governo do Irã continua absolutamente senhor da situação. E não só senhor da situação no que concerne ao Irã, né, ao território iraniano, mas também pilotando, né, ataques dos Houthis à Arábia Saudita. Enfim, você vê que a Arábia Saudita libera fundos iranianos, mas sob pressão também dos Houthis ali que estão controlando aquele estreito do Mar Vermelho. Então, e o Irã vai conseguindo quebrar determinadas áreas de resistência. Então, é isso. Quer dizer, os Estados Unidos estão diante daquela situação sem saída, né? Quer dizer, não conseguem curvar o Irã e, ao mesmo tempo, não conseguem resolver a situação, né? Então, acho que podemos... É um quadro que tende a se perpetuar enquanto o Trump insistir na mentira de que está vencendo essa guerra, né? Deixa eu chamar para essa conversa Breno Altman. Breno, que é jornalista, fundador do Opera Mundi, sempre com a gente aqui às quintas. Olá, Breno, tudo bem por aí? Tudo bem. Tudo bom, Thalita, Laura, Edu, todo mundo, toda a audiência. Tudo na paz. Breno, a gente está falando sobre essa situação, tudo na paz, né? A gente está falando de guerra, poxa. A gente está falando sobre a guerra no Oriente Médio, a questão do petróleo, que é um problema, e as negociações que podem acontecer em torno de devolução de fundos, por exemplo, fundos congelados na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, iranianos, que parecem que estão sendo enviados para o Irã por conta de possíveis negociações para a reabertura do Estreito de Hormuz. E queria ouvi-lo sobre novidades em relação a esse contexto. Olha, de alguma maneira, com idas e vindas, vai se impondo a realidade. A realidade é que não existe força externa capaz de abrir o Estreito de Hormuz. Isso vai obrigando não só os Estados Unidos, mas também os seus aliados no Oriente Médio, particularmente no Golfo Pérsico, a implementar aquelas concessões ao Irã estabelecidas no memorando de entendimento assinado há algumas semanas. Apesar dos Estados Unidos tentarem manter as aparências, com Donald Trump esbravejando arrogância
mentindo, como é do seu hábito em muitos momentos, eventualmente retomando ações militares, o fato é que o Ocidente, o mundo, não suporta ficar com o Estreito de Hormuz fechado. O abalo para a economia mundial é terrível. E vai se estabelecendo uma negociação que, finalmente, deve atender, se não todas, em grande parte, as reivindicações iranianas. O tempo joga a favor do Irã. O tempo joga a favor do Irã porque o mundo não pode suportar a escassez de petróleo. E essa situação vai se desenvolvendo, tudo bem, aos trancos e barrancos, mas ela vai se desenvolvendo de tal sorte que é provável que nós tenhamos um acordo, certamente um acordo provisório, porque as raízes da crise no Oriente Médio não estarão resolvidas, não é? Mas a gente caminha para um acordo provisório nas próximas semanas que vai sacramentar o fim da guerra e a retirada das posições mais ofensivas dos Estados Unidos em relação ao Irã e, possivelmente, uma reorganização das relações entre o Irã e o mundo árabe, não só com o mundo árabe, mas também com a Turquia. Mas essas são as cenas dos próximos capítulos, né? O capítulo que nós estamos vivendo agora é esse no qual os Estados Unidos, de forma mais aberta, mais disfarçada, vão tendo que atender às exigências iranianas. Você quer fazer uma pergunta? Pode, claro. Breno, quanto você acha que a aproximação, 70 dias agora, das eleições nos Estados Unidos vai facilitar as coisas para o Irã? Eu lembro que não foi eleição em 79, mas foi a mudança de governo. O Irã mexeu com duas coisas naquele momento. Foi a mudança de governo, né? Trabalhou para não permitir que o novo governo, na época era Ronald Reagan, se beneficiasse com negociações e esperou o dinheiro vir até o último minuto, porque também tinha devolução de fundos naquele momento para ser feito para o Irã. Você acha que pode acontecer alguma coisa parecida agora em favor do Irã nessas negociações? Eu acho que a situação eleitoral dos Estados Unidos ajuda o Irã. Os índices de impopularidade do governo Trump são expressivos, os riscos para o Partido Republicano são de boa monta, e eu acredito que a Casa Branca se mova nesse momento para tentar aplacar alguns dos pontos de estrangulamento do humor popular, e alguns desses pontos têm a ver com a crise no Oriente Médio. Eu acho que Donald Trump quer transformar um possível acordo com o Irã num ativo eleitoral. Tá? Como dizia o célebre jornalista Mencken, ninguém nunca perdeu dinheiro apostando na imbecilidade do povo norte-americano. Então, Donald Trump imagina que se ele propagandear um acordo com o Irã, será esquecido o fato de que foi ele a começar a guerra contra o Irã e por ela derrotado, como se fosse um grande feito esse acordo de paz, que possivelmente vai ser assinado às vésperas das eleições de novembro. De toda maneira, é visível que os Estados Unidos, que o governo norte-americano, que o Partido Republicano precisam de uma solução para o problema iraniano para ampliar suas chances eleitorais. Isso certamente cria um cenário mais benéfico para Teherã. Teherã joga nessa moeda do desgaste eleitoral dos republicanos, dos receios eleitorais dos republicanos, para obter o melhor acordo possível. E nesse contexto eleitoral, em que um acordo com o Irã beneficia Donald Trump e os republicanos, aonde se encontra o que o Departamento de Estado, por exemplo, Marco Rubio, faz quando ataca aqui a América Latina, a América do Sul? Em que contexto eleitoral isso se encaixa? E o aprofundamento dessa situação, que a gente está vendo em relação, inclusive, a ataques contra o processo eleitoral no Brasil, pode ajudar o processo eleitoral nos Estados Unidos para os republicanos? Olha, eu acho que existe uma questão essencial na propaganda, na imagem que Donald Trump tenta vender ao público norte-americano,
americano, que é a imagem de força. Vamos nos recordar que, tanto no seu primeiro mandato quanto na campanha eleitoral de 2024, Donald Trump sempre trabalhou, entre outros conceitos, com a disjuntiva fraqueza e força. Biden era fraco, ele seria forte. Os democratas eram fracos, os republicanos seriam fortes. Apresentar a si próprio como o fortão do bairro Peixoto é a grande propaganda do Donald Trump. Donald Trump tenta se apresentar como o rei do mundo. Outro dia eu estava revendo, por absoluta coincidência, aquela cena do grande ditador, do Charlie Chaplin, com o mundo. É um pouco Donald Trump. Não é? Ele tenta se apresentar como esse dono dos destinos da humanidade. A América Latina é a vítima preferencial, por razões geopolíticas e geográficas, e porque, infelizmente, em relação à América Latina, os Estados Unidos cantam de galo. A capacidade de reação da América Latina tem sido inferior, por exemplo, à do Irã. A situação latino-americana é muito difícil. Não é? Nós podemos aí acompanhar o cerco total contra Cuba, a situação dificílima na Venezuela, as vitórias eleitorais da extrema-direita, país após país, e, finalmente, nós nos aproximamos da batalha decisiva para o futuro próximo da América Latina, que são as eleições brasileiras. Então, Donald Trump, em relação à América Latina, ele vai tentando exibir musculatura para o seu público interno. Vamos levar em conta que não é desprezível o eleitorado latino nos Estados Unidos. Uma parte desse eleitorado está amedrontado por conta da política antimigratória, mas a parte que vota, uma parte dessa população latina está amedrontada por conta da política antimigrante. Mas uma outra parte, que é a parte que vota, acaba tendo uma relação ambígua com esse discurso de Donald Trump. Ao contrário de ser uma postura majoritariamente de condenação à postura de Trump em relação à América Latina, é uma certa percepção de que a força que Donald Trump demonstra contra a América Latina, contra a esquerda na América Latina, acaba sendo uma forma de acolhimento ao latino dentro dos Estados Unidos. Não é à toa que já nas eleições de 24, Donald Trump avança no eleitorado latino. Tá? Então, essa demonstração de musculatura em relação à América Latina faz parte do show. Tá? Faz parte do show. E eu acho que ele vai radicalizar essa postura. E, evidentemente, o alvo principal nesse momento, além da situação cubana, é o Brasil. Aguardemos as próximas semanas. Donald Trump terá uma intervenção cada vez mais agressiva nas eleições brasileiras, cada vez mais truculenta. Está havendo caminho sendo preparado para isso. Diga, Laura. Eu queria fazer uma pergunta, Breno. O que a gente está vendo é o seguinte: os Estados Unidos tentaram curvar o Irã, não conseguiram, e aí restou a eles, como se fosse pouco, né, pegar e arreganhar os dentes para a América Latina. É o que ele está fazendo hoje. Israel também não conseguiu pegar e infligir grandes perdas ao Irã. No entanto, Gaza continua sofrendo todo dia ataques covardes e enfim, toda aquela região que disputada por Israel. É da natureza desses dois contendores, Estados Unidos e Israel, pegar e, nesse exato momento, voltar suas atenções para um inimigo, entre aspas, mais fraco, ou seja, já que não conseguimos derrotar o Irã, vamos enfrentar esses caras que não têm arma, que não tem equipamento, que não tem infraestrutura, que não tem dinheiro, que não tem. Então, numa covardia assim impressionante, você vê isso aí, essa lógica, porque a limpeza étnica em Gaza continua rolando alegremente e a gente tem visto, né, parlamentares, ministros israelenses comemorando todo dia uma humilhação que eles impõem ao povo palestino. Então eu queria que você comentasse. E, no entanto, o Irã estava
colocando como condição sine qua non para o prosseguimento dos acordos de paz o fim das agressões contra a Palestina. Como que você vê? Você vê a possibilidade de uma interrupção desses ataques ao povo palestino? Olha, eu acho que o primeiro elemento que a gente deve trazer à análise é que, da mesma maneira que Donald Trump precisa do fim da guerra para acumular pontos eleitorais dos Estados Unidos, Netanyahu precisa da sua continuidade. Os interesses de Netanyahu e Trump nesse momento são opostos. O Israel, ele não pode, na lógica de Netanyahu, Israel não pode cessar a guerra, todas as guerras possíveis, porque é somente este clima guerreirista, é somente esse clima de perigo existencial que pode dar chances a que a coalizão da extrema-direita sionista continue no governo. Então, esta contradição ela é muito sensível. Nós estamos assistindo, embora não em um confronto, evidentemente, entre a Casa Branca e Israel, uma separação de caminhos nesse momento. Né? Isso não quer dizer que os Estados Unidos vão enquadrar Israel, mas isso quer dizer que eles estão em carreira solo, ao menos nesse momento. Né? Netanyahu percebe pelas pesquisas eleitorais que a sua tática pode surtir efeito. O Likud tem se recuperado nas pesquisas mais recentes. O Likud é o partido de Netanyahu. Né? A coalizão governista em Israel tem melhorado sua situação nas pesquisas. A situação ainda se aparenta de derrota para essa coalizão, mas eles vêm, pouco a pouco, conquistando pontos. Como é que eles fazem para conquistar pontos? Com um discurso brutalmente belicista contra a formação do Estado palestino, contra o pacto sugerido pelo próprio Trump em relação a Gaza, né? Mantendo os ataques no Líbano, mantendo os ataques em Gaza, como você disse, Laurinha, avançando sobre a Cisjordânia, ameaçando, o que é completamente ilusório, mas seguir adiante na guerra contra o Irã, mesmo que seja sem a participação dos Estados Unidos. Esse é o clima que Netanyahu quer implementar. E a oposição a Netanyahu, vejam só a ironia, ela não tem um discurso de paz, ela tem um discurso de dobrar a aposta da guerra. A disputa eleitoral em Israel é quem é que late mais forte em favor da guerra. Tá? Porque esse é o sentimento majoritário naquela sociedade. Ou seja, o sentimento majoritário criado pelas próprias lideranças sionistas é de que Israel é um risco existencial e de que a única maneira desse risco existencial ser superado é aplastar seus inimigos, conduzir uma guerra de extermínio contra os seus inimigos. Né? Então, essa é a situação. Donald Trump, mesmo sem entrar em confronto com o governo israelense, ele está se afastando dessa perspectiva, porque essa perspectiva poderia ser absolutamente danosa para os republicanos na eleição de novembro e danosa para a imagem dos republicanos na disputa que vem a seguir, que são as eleições presidenciais de 2028. Né? Israel nunca esteve tão isolado, se a gente olhar para o cenário internacional. Agora, ele possui, em relação à resistência palestina, uma força assimétrica. A resistência palestina não possui as condições militares para derrotar sozinha o exército israelense, embora ela seja capaz, como tem demonstrado ao longo dos anos, de preservar de sobreviver diante de ataques tão violentos. A novidade, você bem registrou, Laura, é que o Irã, pela primeira vez, de forma explícita nas negociações de paz, colocou o fim da guerra em Gaza, o fim do genocídio em Gaza, como uma das condições. Isso é um fato novo. Porque o Irã está tentando puxar os Estados Unidos para que os Estados Unidos coloquem uma coleira no seu cachorro louco. Pode surtir efeito? Algum efeito pode surtir. O Hamas também joga nesse comprimento de onda. Vamos nos recordar que em julho agora,
o Hamas adotou 2 decisões na qual ele tenta, digamos, fazer uma dobradinha com os Estados Unidos contra Israel. Primeiro, o Hamas saiu do governo, anunciou a saída do governo de Gaza. Segundo, o Hamas aceitou a ideia de desarmamento condicionada à desocupação israelense de Gaza. As 2 decisões do Hamas foram saudadas por Donald Trump nas suas redes sociais. Então, o Hamas tenta aproveitar a contradição entre Estados Unidos e Israel para tentar pressionar Tel Aviv. É um jogo complexo. A lógica da liderança sionista é muito parecida à de todos os regimes genocidários. Regimes genocidários sabem que eles não têm amanhã. Quando eles são derrotados, o amanhã acabou. É a síndrome do bunker de Hitler. Por que tantos suicídios no bunker de Hitler? Por que toda a cúpula nazista entra em desespero nos dias finais? Porque não haveria o amanhã. O amanhã era Nuremberg. Então, os regimes genocidários sabem que não tem amanhã. Se eles não conseguem sobreviver, game over. Acabou a brincadeira. Eles vão responder no mais alto grau de justiça pelos crimes que cometeram. Então, essa liderança sionista, especialmente seus setores mais extremistas, vai dobrar a aposta. Eu acho difícil que eles recuem, mesmo diante de uma pressão norte-americana. Até porque a pressão norte-americana também é condicionada pelo lobby sionista nos Estados Unidos. É isso. Breno, muito obrigada, sempre bom recebê-lo por aqui. Tenha um bom dia por aí, um beijo para você. Até quinta. Obrigado, Thalita, Edu, Laura e toda a audiência. Até a próxima. Beijo, até. Deixa eu fechar com essa notícia. Coloca pra gente aqui, olha só, gente. Fraude na filiação impede Flávio Bolsonaro de registrar candidatura à presidência. Como? Ele foi tentar registrar hoje a candidatura à presidência e daí sabe o que constava? Que ele é filiado à Omissão e ele não pode se candidatar à presidência pelo PL. Por um partido ao qual ele não é filiado. Exatamente, consta lá que ele é filiado à Omissão. O senador aparece como filiado ao partido Missão no sistema de justiça eleitoral. A campanha vai solicitar à Polícia Federal a abertura do inquérito. Alguém escreveu Missão e fraude. Né? Isso foi recente, foi ontem, olha. Quer ver? Quando foi dia 12 ontem, né? No site da Justiça Eleitoral consta que Flávio teria sido desfiliado do PL ontem, no dia 12. A certidão de filiação partidária do senador mostra que desde então ele consta como membro da legenda presidida por Renan Santos, que também concorre ao Palácio do Planalto. Não, gente, isso aí tá bem estranho, hein? Isso aí é para bagunçar o coreto da eleição, fraude, obviamente, 12 de agosto de 2026. Exato. O PL tem uma frase aqui do integrante da campanha, não sabemos como isso aconteceu, se foi hackeamento do TSE, se hackearam uma omissão, se foi doloso ou se alguém comprou uma senha do sistema e fez a partir disso. Talvez seja uma estratégia para questionar, inclusive, o sistema da Justiça Eleitoral também. Questionar a segurança da Justiça Eleitoral. Olha, isso eu acho bem grave. De fraude. Sim. Bem grave, para bagunçar e para mostrar vulnerabilidades da Justiça Eleitoral. É só isso, não tem dúvida nenhuma. É isso, fato é que ele não consegue protocolar sua candidatura por conta desse erro que foi identificado hoje quando ele foi protocolar a sua candidatura. Mas olha, desfiliado em 12 de agosto de 2026, ontem. Obviamente isso não Alguém aconteceu. Entrou lá e tirou a exato. dele de um justamente lado, sabendo que ele colocaria, protocolaria a candidatura hoje e para atrapalhar o jogo todo. Tanto é que todo mundo sabe, na verdade, que vai até dia 15, né? 15 é o prazo último, que é 13, 14, 15, sábado. Isso aí sábado. É alguém tentando tumultuar, é isso. Volto amanhã, Laura, Edu, conto com vocês também. Beijo, beijo. Pessoal, muito obrigada pela companhia. youtube.com/RedeTVT, galera, valeu demais. Hoje às 4 horas tem TVT News segunda edição com Dom Ernesto. Eu volto amanhã às 10h30 e vou fechar o programa hoje com imagens do eclipse solar. Total, gerou incríveis imagens. Aconteceu ontem na Europa, na América do Norte.
Em algumas regiões, a lua cobriu completamente o sol, assim, transformou o dia em noite por alguns instantes, né? O fenômeno foi acompanhado por milhares de pessoas. Vou me despedir de vocês aqui com as imagens. Então, beijo e até amanhã. Tchau, tchau.